Olha, eu vou fazer a apresentação dos ilustres servos de Deus que está aqui, e para alegria de todo mundo, eu quero que foque, mas foque mesmo a câmera nele, aleluia, o querido professor teólogo Luiz Saião. Foca a câmera nele, gente. Olha o Luiz Saião aqui, gente. Quem pensou que ele não vinha, aleluia, cheio de saúde, que alegria, pastor Saião, te ver assim. Vocês conhecem o querido pastor, ele é pastor da Igreja Batista das Nações em São Paulo, é bacharel, linguística em hebraico, o mestre em língua hebraica, literatura judaica, meu Deus do céu, pela USP, é o editor dos livros e artigos teológicos, é coordenador do projeto das Bíblias, a NVI Almeida do século XXI, é coordenador da Bíblia Brasileira de Estudos, a edição Agnus, né? Lançada em 2016. Lançado em 2016, o projeto produziu a primeira Bíblia de estudo feita somente por brasileiros que entregam diretamente com a realidade da cultura nacional. Mas, pastor Céu, também agora aí tem a Bíblia 66, não tem? A Rota 66, gente, ninguém pode esquecer. Eu já tô lendo, viu? Eu não sou boba. E alguém me perguntou, mas onde você arrumou isso? Rota 66, amigo. Olha, que alegria, pastor Saião, te receber aqui mais uma vez. Grande é o meu prazer, uma alegria estar com os irmãos mais uma vez aqui. E um grande abraço. A gente manda a paz do Senhor para todo mundo, né? Shalom Adonai, Salam Aleikum. Alá, Salam Aleikum. É o único jeito do Batista falar em línguas, né? Então, estamos estudando, né? Eu não sei não, mas eu tô achando que o pastor Saião, aleluia... Vou tomar um chá aqui, peraí, para acalmar um pouco. Vai lá, Saião, toma um chazinho, até porque tem que cuidar desse coração aí. E vai que sobe a temperatura aqui. Né? Aleluia. Todo lugar que eu tô fazendo live, o negócio tá assim mais frio. Não sei porque aqui a temperatura aumentou. Parece tá mais que... quente aqui. Tá mais será, quente. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Saião. Olha, estamos recebendo aqui também o pastor Dagnaldo Pinheiro, é pastor, teólogo, com especialização em teologia islâmica, atua em missões integrais desde 1999 e é reconhecido por seu trabalho missionário entre os povos muçulmanos. Casado com a Mariângela, pai da Angelina e do Azaf, é isso? É diretor do Ministério Al-Hayat da América Latina, serve atualmente como pastor e missionário na cidade de Valência, na Espanha, com foco em evangelização de muçulmanos. Querido pastor Dagnaldo Pinheiro, rapaz, quando fala evangelização de muçulmano, meu Deus do céu, eu fico pensando, como é chegar a esse povo? Né? Porque parece-me, né, que eles são tão fechados a isso. Rapaz, que alegria, pastor, te receber aqui hoje. Pastor Calixto, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. É uma honra, de fato, estar aqui hoje e em uma mesa com pessoas tão ilustres, né? Eu fico, assim, tímido de estar ao lado de pessoas com uma história e uma dedicação tão intensa na obra de Deus. Está aqui com o professor pastor Luiz Saião e com os nossos irmãos que serão apresentados logo, logo. Mas, de fato, pastor, o mundo muçulmano, a evangelização dos muçulmanos é o grande desafio para a igreja. O islamismo é o grande desafio de portas a serem alcançadas pelo evangelho. Requer muito amor, muita dedicação, e a confiança de que não é pela força do braço e nem o convencimento no intelecto, é obra do Espírito Santo no coração de cada uma dessas pessoas. Não obstante, é necessário uma excelente preparação para que possa saber exatamente como chegar, o que dizer, o que não dizer e como não atrapalhar. Eu gosto de um amigo meu que ele diz o seguinte, que é muito comum a gente dizer que existem 3 formas de fazer missões, não é? Indo, orando e contribuindo. E esse pastor amigo meu, ele diz que tem uma
quarta forma que é muito importante. Não atrapalhando. Não atrapalhando. Então, quem não atrapalha já faz muita coisa, né? Já ajuda muito. Olha, eu queria focar nisso aqui um pouquinho. Vou passar para o pastor Jonas fazer a apresentação e nós vamos voltar já com o pastor Dagnaldo. Mas, olha, é muito importante isso que o pastor Dagnaldo disse. Se você não conhece a cultura, se você não sabe como chegar até eles, você já faz demais se você não atrapalhar falando aquilo que não deve. Principalmente nas redes sociais, pastor Sayão, virou todo mundo, hoje virou teólogo, né, na rede social, todo mundo sabe de tudo, mas na verdade, né, a gente vai vendo, estão mais atrapalhando do que contribuindo. Já eu volto com o querido pastor Agnaldo. Pastor Jonas, apresenta esses nossos amigos, que alegria, rapaz, eu tô olhando aqui, meu coração já tá alegre demais de saber que o evangelho tem chegado a esses queridos irmãos. Amém. Pastor Calixto, a paz do Senhor Jesus, Que dizer bom ao te senhor ver. aqui, alegria ter o senhor aqui, o senhor faz muita falta. viu? Ó, voltei, hein? O senhor sabe que os nossos ouvintes sentiram muito a sua falta. Ô, Jesus, que senhor, legal. O senhor é uma pessoa muito especial e para nós ter o senhor aqui é muita alegria. Obrigado. E alegria estar aqui participando dessa mesa, louvar a Deus pela vida do Bispo Samuel Ferreira, por essa oportunidade e o privilégio de poder estar aqui mais um dia. Apresentar aqui o pastor Harum, pastor árabe nascido em Jerusalém, ex-muçulmano, diretor fundador do Ministério Al-Hayat. É assim que pronuncia? Al-Hayat, do canal de TV árabe Al-Hayat. Um ministério de mídia que impacta o Oriente Médio e o Norte da África. O canal adota uma abordagem ousada na proclamação do Evangelho, desafiando muçulmanos a considerar a mensagem de Jesus e discipulando convertidos de origem islâmica. É casado com Sari e pai de Ali e Sami. Muito bom dia. A palavra com o senhor. Nós temos aqui, explicar aos nossos ouvintes, nós temos aqui também o pastor Mohammed, que estará fazendo aqui a tradução, e também os outros pastores que estarão fazendo aqui a interpretação da língua para o pastor Harum. E, assim, quando o pastor Mohammed não estará aparecendo aqui no seu vídeo, mas a sua voz estará aparecendo aqui. Então, por favor, fique à vontade, pastor Harum. Please. Shalom. Shalom. Shalom to you. I'm very happy that I'm here in this radio today. Eu estou muito feliz por estar aqui na rádio com vocês hoje. And I value that very much, that we're invited and we can share about what the Lord is doing. É de grande importância o fato de eu estar aqui para a gente compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo. When I share about what God is doing in the Muslim world, I always feel joy. E sempre que eu compartilho aquilo que Deus está fazendo no mundo muçulmano, eu faço isso com muita alegria. And I feel already home here. E eu me sinto totalmente em casa I am aqui. from the Finnish Pentecostal Church, Eu pertenço à Igreja Pentecostal Finlandesa, which is in the roots of the church is actually the same mother church of this church. e que lá nas raízes primeiras é a igreja que pertence à igreja mãe que deu origem às mesmas Assembleias de Deus aqui do Brasil, Which is from Scandinavia. que veio lá da Escandinávia, da Suécia. So I feel home. Então, Então, quer eu dizer tô em que os casa. nossos pais na fé pertenciam a esse mesmo movimento, o nosso mesmo movimento. Daniel Berg e o Gunnar Winkler. Então, aqui está um encontro dos netos. Aleluia, que alegria te receber aqui, nosso We are avô. very happy to receive you here. That's great. Hallelujah. Well, thank you so much. Thank you so much. And I really feel home. Eu realmente me sinto em casa aqui. Muito obrigado, And muito I'm obrigado so mesmo. happy to be as well together with Professor Sayon. Eu estou muito feliz de estar aqui com os professor Sayão, com o pastor Dagnaldo, com o pastor Mohamed, com todos vocês aqui. Muito bom. E dizer que o pastor Harum, ele compartilhou o link aqui de transmissão com os irmãos lá da Finlândia. Então, tem pessoas lá na Finlândia aqui acompanhando essa People from transmissão. Finland, we are going to watch what we are doing now. Yes, Yes, people sure. from Finland are watching now. That's right. Professor, o professor vai nos ajudar muito, pastor Agnaldo, mas, professor, parece que o canal de TV não é simplesmente só um canal de TV, não é só simplesmente uma mídia, é um ministério mesmo, é algo muito mais além do que... Eles vão detalhar, mas eles têm uma transmissão via satélite para vários países do mundo, com canal de TV, com mídias sociais, com trabalho dentro da internet. É o ministério que atua no mundo islâmico mais eficaz que existe, de uma maneira absolutamente surpreendente. Nós temos hoje relatos de milhares e milhares de muçulmanos recebendo a Cristo. Meu Deus do céu, que coisa. Vamos lá, Que coisa Jonas. boa. Também apresentar aqui o pastor Mohammed.
Ex-muçulmano, criado em uma família árabe egípcia ultra-radical. Integrou à Irmandade Muçulmana e ao Estado Islâmico antes de entregar sua vida a Cristo. Em 2017, fugindo da perseguição religiosa, chegou ao Brasil como refugiado, onde foi acolhido pela Igreja Evangélica Brasileira, aprofundou sua fé em Cristo, formou-se em bacharel em teologia e foi ordenado pastor. Atualmente é um dos apresentadores do canal de TV árabe Al Hayat, aqui presidido pelo pastor Harun. Então, o pastor Mohamed não aparecerá no seu vídeo, mas a sua voz sim. Então, pastor Mohamed, por favor, fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Infelizmente que não falo bem português. Meu português é assim tão fraco, tão quebrado. Então, por isso, eu vou pedir para o pastor Dagnaldo traduzir um pouquinho para mim. Ok. بالنسبة لي النهاردة يوم مبارك للغاية إن أنا أكون موجود معاكم هنا. Para mim, hoje é um dia de muita alegria e bênção estar com os irmãos. الحقيقة إن الواحد يكون وسط هذه الكنيسة وسط هذا الإخوة بيكون يعني شرف عظيم لي. بيشعر إن أنا وسط العائلة مع إخواتنا يعني. Para mim, é uma honra, pessoas como eu, encontrar uma família que é a Igreja do Senhor e estar entre esses irmãos que é a família do Senhor é uma grande honra. أخيرا نقدر نقعد على مائدة واحدة أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق سويا. Por incrível que pareça, somente em Cristo pode acontecer o encontro dos filhos de Ismael e os filhos de Isaac sentados na mesma mesa. أعتقد لو المسيح ما كانش حاضر في الوسط ده كان مستحيل يحصل ومستحيل إن إحنا نشوفه. Eu tenho certeza de que se não fosse pela pessoa de Cristo Jesus, essa mesa de comunhão entre esses dois filhos não seria possível. شكرا إن أنتم استقبلتونا هنا معكم في هذا الوقت. Muito obrigado por nos receber nesse tempo aqui. Amém. Que coisa linda, hein, pastor Calixto? Olha, Jonas, eu já tô todo arrepiado aqui porque eu nunca pensei que eu viria, e eu queria passar isso ao professor Saião e ao pastor Dagnaldo para transmitir isso a ele, a minha emoção de ver um muçulmano reconhecendo o Isaac como seu irmão e a alegria de se sentar à mesa juntos. Eu tô de verdade, professor Saião, emocionado. Queria que o senhor transmitisse isso ao Mohamed. Ele entende. Eu entendo, né, Mohamed? Entendo. Pouquinho, mas entendo. E ao pastor Harun, a nossa emoção de poder ver o trabalho que ele tem feito para unir esses dois povos. لك شيء عظيم إن إحنا نشوف هذا من القسيس داجناودو القسيس هارون إن هذا موجود هذا بين هذا الشعب الآن موجود معنا. It's amazing to see Isaac and Ismael together. Well, actually, I'm an Israeli, Na verdade, eu sou israelense. and he's Egyptian. E ele é egípcio. We should fight, Nós deveríamos estar lutando, brigando aqui. but we don't do that Mas não fazemos isso. because Jesus has saved us both. Porque Jesus nos salvou, os dois aqui. And some people think that the peace agreement was made in King David, Camp David, Muitas pessoas acham que o Tratado de Paz aconteceu no famoso encontro de Camp David. but it's not. Mas não é o caso. It's made in heaven É feito lá no céu. with the Prince of Peace. Com aquele que é o príncipe da paz. It was signed with his blood. E foi assinado com seu sangue. So now we're brothers. Agora nós somos irmãos de verdade. Olha, o pastor Dagnaldo, eu queria saber do senhor como é que é esse negócio de conseguir chegar até eles. O senhor falou dessa a dificuldade de saber o que falar, como falar, porque eu tenho dois amigos, amigos de verdade meu, que são muçulmanos, são de família muito importantes aqui no Brasil e tal, e sempre existia uma preocupação dos seus pais, dessa aproximação deles comigo. Ele parecia que tinha um certo, sabe, não chega tão perto, não precisa ter amizade. E aí ele me chamava, né, falava, primo, te amo, mas um pouco distante tem que manter. E eu queria saber do senhor, como é isso, pastor Dagnaldo? Como chegar, como que o senhor conseguiu? Conta para nós, como é que é isso? Pastor Calixto, é uma longa história, né? Eu comecei a me envolver ainda jovem, sou jovem ainda, né? Mas bonitão, né? Jovem. Mas bem mais jovem. E eu tive o prazer de participar de um treinamento missionário que me favoreceu com uma capacitação específica, orientação.
E esse treinamento me levou, por exemplo, a estar um período no Paraguai. Depois eu fui para a Inglaterra aprender inglês. E depois eu fui para o Egito, onde eu fiquei por 10 anos compartilhando Jesus com essas pessoas. Eu acho que o ponto central é a gente ter, primeiro, a convicção de que Deus ama essas pessoas. Jesus morreu por elas na cruz. E que, por mais que os anjos façam um excelente trabalho, a tarefa de anunciar as boas novas pesa sobre os nossos ombros. A gente pode até ficar assim, mas por que Deus fez isso, né, meu? O anjo faria isso bem melhor. Mas é a gente que tem que fazer. Cheio de falhas, cometendo isso a vasos de barro, né? vasos de barro, a gente é de carne, pessoa. Então, essa tarefa recai aos nossos ombros. Com essa convicção no coração, a gente tem que lembrar que não temos necessariamente o discurso perfeito, a gente não vai ter todas as respostas. Pastor, eu me lembro a primeira vez que um muçulmano me bombardeou com perguntas. Eu nunca esqueço isso, pastor Sayão. Eu estava no... Posso contar isso? É lógico, sim. Eu estava numa mesquita muito famosa no Cairo e eu não sabia falar árabe ainda. Então, mas eu queria falar de Jesus. Eu acho que esse é um ponto interessante. Você não precisa ser um expert, você não precisa ser um professor Luiz Saião da vida para poder falar do amor de Deus para alguém que não conhece Jesus. Ok. Você não precisa saber hebraico, grego. Não, você precisa ter... A convicção de que Jesus é o Salvador. O coração precisa bater forte, estar cheio de Deus a ponto de que não cabe no peito. Eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Então, naquela mesquita, naquela tarde, eu levei um Novo Testamento em árabe. E eu abri o Novo Testamento porque depois da oração eles ficam sentados ali lendo o Alcorão. E eu abri o Alcorão, pastor Jonas, e fiquei ali com o Alcorão aberto, como se eu... Perdão, com o Novo Testamento aberto, como se eu tivesse... É como se fosse o Alcorão. E lendo, como se eu estivesse lendo. Eu não estava lendo coisa nenhuma. E do meu lado tinha um rapaz que estava lendo o Alcorão. E de repente ele olhou do lado e percebeu que o livro que eu estava não era o Alcorão. Era o Alcorão. E aí aquilo, ele ficou... Olhou para mim, virou para mim e falou, o que é isso? E aí eu tentando falar para ele com as minha meia dúzia de palavras em árabe que eu sabia que não era, que aquilo era o evangelho. E ele tentando me dizer com 5 palavras em inglês que ele falava que alguma coisa que... Nem ele falava inglês, nem eu falava árabe. Ele me pegou pelo braço e falou, vem comigo. E me levou para um escritório do imã, do sheik da mesquita. Um escritório imenso. Estava acontecendo uma espécie de seminário lá, alguma coisa. Então, quando eu cheguei ali, ele disse que eu estava naquele lugar porque eu tinha chegado para me converter ao islamismo. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí. Qual é a reação nossa na igreja quando a gente ouve assim algo que enche nosso coração de alegria? Como que a gente reage? Como é que a gente... O que é que a gente diz? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não é assim? Os muçulmanos também têm um aleluia, glória a Deus, só que islâmico. Como é que é? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deus é o maior, Deus é o maior. É a forma de externar a alegria deles por algo extraordinário que aconteceu. E aí ele começou a falar isso, todo mundo na sala, Allahu Akbar, Allahu. E aí eu percebi, falei, opa, alguma coisa está errada. Aí quando o sheik veio falar comigo, aí eu falei para ele, olha, deixa eu dizer, eu não vim para me converter ao islamismo, não. Eu sou cristão, amo Jesus e quero conhecer a fé de vocês, mas eu não tenho interesse em me converter ao islamismo. Pastor, quando eu falei isso, murchou tudo. E ali foi quando ele começou a atacar. Falou assim, e já tinha sido missionário no Brasil, esse sheik, falava português, inglês perfeito. E aí ele começou a falar para mim, você acredita mesmo nesse livro? O Evangelho de Marcos, que é o primeiro a ser escrito, foi escrito aproximadamente 35 anos depois dos fatos. Ó. E isso ele me dizendo, né? Eu ouvindo e ele começou a me dizer, agora você lembra o que você jantou, por exemplo, quarta-feira da semana passada? Comida não é muito meu forte, eu não sou muito assim de... Lembra? Eu não lembro. Aí começou a fazer essas perguntas. Como vai lembrar o que foi escrito há 35 anos atrás? Eu acredite que Marcos lembrava exatamente do que Jesus fez naquela manhã, quando levantou, foi aqui. 35 anos depois? Atrás. Ah, você não quer brincar com a minha inteligência, né?
Aí começou a me perguntar, não, mas Jesus, você acredita que Jesus é Deus? Eu, sim. Mas assim, Deus, 100% Deus, 100% Deus. Ele é limitado ou ilimitado? Ilimitado. Então, quando ele ficou no ventre de Maria por 9 meses, me parece que, logicamente, o ventre de Maria é maior do que ele, logo ele está limitado ao ventre de Maria. Pastor, resumindo a longa história, uma atrás da outra. Pam, pam, pam. No final, pastor, eu só olhei para ele e falei assim, moço, eu não tenho as respostas que você precisa. Não significa que elas não existam, apenas não as tenho no momento. Mas eu vou buscá-las e eu retorno para a gente conversar. E eu retornei. 2 anos depois de entrar numa instituição teológica islâmica, eu fiz 2 anos de teologia islâmica numa universidade muito famosa que tem lá. E aí eu estava me sentindo preparado, sabe aquela coisa? Agora sim. Agora eu vou com a faca nos dentes. Agora eu vou pra cima. E aí quando eu cheguei lá, para procurar o cheque, ele tinha sido transferido, não estava mais nada. E eu aprendi uma lição. Deus não quer defensor, Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Não, ele precisa de alguém que compartilhe o seu amor. Então, assim, eu acho que é muito importante a preparação, o trabalho, tudo isso, mas é importante ter esse coração que quer. Pastor Calixto, fazer uma pergunta aqui, diante disso que o pastor Dagnaldo falou, aqui para o pastor Harum, justamente essa questão. A perspectiva do senhor foi como um cristão evangeliza. Mas nós estamos diante de relatos, e isso aconteceu com o pastor Harum, justamente de Jesus se revelar a ele. Então, como que foi essa revelação? Ela foi através de alguém ou ela foi uma experiência que ele teve com Deus quando Jesus se revela a ele? Como que foi Jonas, isso, antes do pastor Harum dizer, até porque, só para explicar para o pessoal, o nosso tema hoje é quando Jesus se revela a um muçulmano. E aí eu queria saber o seguinte, essa revelação aí, tá aqui o professor Saião, eu quero saber do pastor Harum, como que aconteceu essa revelação? É uma revelação no sentido de conhecer a Jesus ou é uma revelação extra-bíblica de alguma experiência pessoal que o pastor Harum teve? Como é que é isso? Nós vamos perguntar para ele, mas só para a gente dizer, né, nem todo mundo sabe disso, Jesus é reconhecido pelos muçulmanos como um profeta. Você tem referência a Jesus dentro do Alcorão. Não. Então, do ponto de vista teológico, tecnicamente, os muçulmanos respeitam Jesus. Eles não acreditam que Jesus tenha ressuscitado dos mortos, morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, e jamais aceitam a ideia de que Jesus seja divino, e não pensam em Deus como Pai, né? Mas o que tem acontecido no mundo muçulmano são experiências variadas e diferentes. E aqui nós temos 2 diferentes. Então, eu vou perguntar para o pastor Harum e ele vai contar um pouco da história dele. Pastor Harum, please tell us, we are talking here about the reality when Jesus reveals himself to a Muslim. So please tell us, I think that there are different ways in different people. And tell us about your story, because you told us that you are a Muslim from Jerusalem, and you are from a Muslim family, and now you became a believer in Jesus Christ. How was this kind of revelation of Jesus in your experience, and what kind of other experiences you know to share with us today here? Yeah. Thank you for this very important question. Muito obrigado por essa pergunta importante. We have to understand that Jesus appears to Muslims in many different ways. Nós temos que entender aqui que Jesus se revela aos muçulmanos das maneiras mais diversas possíveis. There is no standard of. Não tem um jeito único, padrão. So I was from a very secular Muslim family. Eu pertenço a uma família muçulmana bastante secular. Pastor Muhammad was from a very fanatic Muslim family. Ele era de uma família, o pastor Muhammad aqui, muito fanática, bem dedicada. When I was born, my family was very secular. E no caso, na família em que eu nasci e cresci, ela bem secular. I don't remember that I ever saw my father praying. Eu nem me lembro do meu pai em nenhum momento fazendo orações islâmicas. I saw my mom
sometimes. Às vezes eu vi minha mãe fazendo isso. My grandfather was the sheikh in the village. O meu avô era o sheik ali da aldeia. But I prayed maybe 2 or 3 days in whole my life. Pelo que eu me lembro ali, eu fiz uma oração islâmica umas 2 ou 3 vezes em toda a minha And vida. I fasted Ramadan maybe 2 or 3 days, I don't remember. E eu fiz o jejum do Ramadã umas 2 ou 3 vezes em toda a minha vida. And I never fasted the whole day. E eu nunca, de fato, fiz o jejum o dia todo, que é obrigatório. I cheated, I drink E eu water. dei uma escapada, fiz um jeitinho lá So para... I was the worst Muslim. Então eu era vamos dizer, o pior de todos aí nesse But sentido. still, I was Muslim. Mas ainda assim, I was proud of it. eu era muçulmano e eu tinha orgulho de ser muçulmano. And I was born in Jerusalem, as I said. Eu nasci em Jerusalém We were surrounded by Jewish people e around. nós estávamos ali com todo um monte de judeus à nossa So volta. I went to a Jewish school. E olha só que coisa, eu Hebrew frequentei uma igreja, uma escola judaica estudando em hebraico. So I have 2 so-called mother tongue, Então eu tenho 2 línguas maternas aqui que são árabe e hebraico. Arabic and Hebrew. Tá vendo os dois? So, and even my thinking was just like very confused. E ainda que o meu modo de pensar tivesse um tanto quanto confuso, So the Muslim at home, então eu meio muçulmano em casa, a little bit of Jewish in the um school, pouquinho de elemento judaico ali na escola, but I was happy. mas eu estava feliz assim. Then I confessed myself that there is no God. Então eu acabei pensando comigo mesmo, talvez nem existe Deus. And in Jerusalem, I saw so many different kind of Christians that I didn't want to be close to them. E então eu olhava lá em Jerusalém, tinha tanto tipo de cristão, tudo diferente um do Different outro, que eu não queria. denomination, different. Eles diferentes de denominação, They de were costume. confused themselves, so they era- don't need me to confuse them more. E então eles parece que já estão confusos em relação a eles mesmos. É melhor eles não espalharem essa confusão para mim também. Eu queria a distância desse pessoal. Until I was in the age of 18, Até que eu cheguei aos 18 anos de idade and I met my future wife. e eu encontrei-me então com aquela que seria a minha futura esposa. She was from Finland, Ela veio da Finlândia, finlandesa, and we met in Israel. e nós nos encontramos ali em Israel. We worked together for 1 year, Nós trabalhamos juntos durante um ano and we were in love. e nós então nos apaixonamos. We were still in love. Ainda estamos apaixonados. And so Aleluia. I went to visit her in Finland. E então eu decidi visitá-la na Finlândia. She renewed her relationship with Jesus. Nesse tempo ela teve uma espécie de renovação da sua fé em Jesus. She prayed for me a lot. Ela orou muito por mim. And then one day somebody met me in the street, and he shared with me about the Lord Jesus. Então aconteceu que um certo dia um homem me encontrou, né, um encontro assim casual de rua e começou a compartilhar da fé em Jesus para mim. It took me about 3 months Demorou para mim 3 to meses think about what we talk about, what I read in the Bible. para pensar no que eu tinha ouvido e olhar na Bíblia e refletir sobre aquilo. I read the Gospel of John many times, Eu li o Evangelho de João várias vezes and I fall in love with this Jesus. e eu acabei me apaixonando por esse Jesus do Evangelho. I didn't understand, is he God? He's the Son of God? It was not important at Eu that não time. tinha pensado e decidido, será que ele é Deus, será que é filho de Deus? Isso não estava no meu radar naquele The momento. personality of Jesus was just like amazing. A pessoa de Jesus era algo simplesmente fascinante. No man would be just like him. Não tinha condições de nenhum ser humano ser igual a He ele. walked and did good deeds. Ele andou por toda parte fazendo bem. He made miracles. Ele fez milagres. He had compassion to Ele people. tinha compaixão das pessoas. He loved people. Ele amava as pessoas. He respected women, Ele respeitava as mulheres, children, as crianças. and he was ready to die for everybody. E ele estava disposto e preparado para morrer por todo mundo. A superhero. É um super-herói. I thought, well, wow. Eu disse simplesmente, uau! And I had no other choice. Eu não tinha nenhuma outra escolha. If I would have said no to Jesus, I would have been very stupid. Se eu dissesse não para esse Jesus, eu seria um tolo do pior tipo. According to Islam, to accept Jesus as my savior, it would be shirk, it would be a big sin. E no caso do islamismo, eu aceitar Jesus como meu salvador seria uma coisa absurda, horrível, inaceitável. And according to Islam as well, you know, you do bad deeds and good deeds E to get salvation. no caso do islamismo, quando você pensa em salvação, você tem que olhar se você faz boas obras ou se você
comete A bad pecados. deed, it's -1. Então, quando você comete pecados And mal the good feitos, deed, it's, você tem um plus ponto 10. negativo. E se você faz realmente o bem, você ganha mais 10. But I know myself, Mas eu faço isso por mim mesmo. and I'm very good in mathematics. Eu sou muito bom de matemática. I would have been needed 100 years to do only good deeds to cover the bad deeds I did. Então, eu fiz as minhas contas lá e eu descobri que eu precisaria pelo menos uns 100 anos só para cobrir o meu atraso de coisas boas comparadas com as ruins. So mathematically, I was already in hell. Então, pela matemática islâmica, eu pensei, eu já estou no inferno. So to pray for Jesus, Então, I'm veja, already there. orar por Jesus, veja, caramba, eu já chego lá, como assim? And I prayed, Então, eu resolvi and I orar. accepted the Lord in my heart. Então, eu aceitei o Senhor no meu coração. 1985, Em 1985, March 31, no dia 31 de março, at 22:20. às 22 horas e 20 minutos. Exactly. Exatamente. Since then, Desde então, I know more and more about my Lord. eu conheço mais e mais a respeito do meu And the Senhor. more I know Him, E quanto mais eu o the more conheço, grateful I am mais cheio de gratidão eu for this fico salvation. por essa salvação. So, and many other Muslims experience that different. Há muitas outras experiências entre os muçulmanos que são diferentes. Many people see Him in dreams, Alguns deles, por exemplo, veem Jesus no sonho. or they get healed, Ou, às vezes, recebem uma cura milagrosa. or they saw Him in vision, Ou acabam tendo uma visão real de Jesus. or they read about Him in the Bible. Ou então leem a respeito dele na própria Bíblia. One Bible verse Às vezes, um só versículo da Bíblia can change. pode mudar. One person, Uma pessoa, he read only one verse, ele às vezes leu um versículo só. and he understood that Jesus is the Lord. E ele entendeu que Jesus é o It Senhor. was, you have heard that was told to the people before you, but I tell you. That's the verse. Então, vocês já ouviram o que foi dito a antepassados de vocês. No entanto, eu digo o seguinte: só isso aí é capaz de fazer. That verse changed this person. Por exemplo, eu estou falando de um caso em que aconteceu com uma pessoa, nesse um só And versículo foi many mudado. other stories. E muitas outras histórias. Some people, they hear our channel Algumas pessoas, por exemplo, while we are escutam o nosso canal de transmissão talking da fé. about the deception of Islam, E nós falamos sobre o engano que está presente na ideologia do Islã. and they think, oh, I will kill you. E They get eles, mad. revoltados, dizem: eu vou matar vocês. But then they read the references we mentioned, Mas então, quando eles leem, eles acabam vendo a referência de versículos que a gente manda and they accept the Lord. e eles acabam aceitando o Senhor. So there is no standard of how Então, Muslims accept Não Christ. tem nenhum jeito único, padrão, pelo qual os muçulmanos venham ao conhecimento do Maybe Senhor. somebody is listening to us now in Brazil, Talvez alguém que está nos ouvindo agora, aqui no Brasil, and maybe few words we said already changed his life. talvez por alguma coisa que já foi dito aqui, nós dizemos, isso já acabou atingindo e mudando a sua vida. I'm a Pentecostal. I believe in this. Eu sou pentecostal, eu Aleluia. acredito I nisso. believe in miracles, Eu acredito no Praise poder. God. Louvado seja Deus. and I think even we can say that this is really standard in the Muslim world. Então nós podemos dizer que não tem um padrão no mundo muçulmano. The minute Muslim understands exactly who Jesus is, they accept him. The minute No minuto, they quando o understand. muçulmano entende exatamente quem é Jesus, eles aceitam. They cannot reject. Eles não podem rejeitar. Praise God for that. Louvado seja Deus por isso. Olha, professor Sayão, eu tô aqui meio que emocionado, mas pensando muito no que eu tô ouvindo. Ouvi o pastor Harum dizer da atração do evangelho de João. Sim. O evangelho que é para todos, né? Não é escrito a um só povo tal, e alcançou ele de uma forma maravilhosa. A outra coisa que me chamou a atenção é que disse o professor Dagnaldo, né? A gente não precisa de um compêndio teológico para entender o Jesus, né? Parece que a teologia, professor Sayão,
de vez em quando dificulta isso. Então, eu acho que, se eu posso dizer uma palavra Até sobre sim, isso, eu só queria completar para o senhor a pergunta, e eu queria mesmo ouvir um comentário do senhor, do professor Dagalberto, porque parece que, mesmo sem um conhecimento teológico, ou até da verdade do evangelho, mas o Harum, ele estava dizendo que o quanto ele era perito na matemática. E Deus usou isso, que ele chegou, que dívida enorme é essa que eu tenho, cara? Impagável. E aí, impagável, que é uma teologia bíblica da dívida que a gente impagava. E aí esse cara, se eu chegar nesse Jesus, quitou isso, já era. Como é que é isso, professor Sayão? Então, Parece que alguma vez a teologia nossa dificulta. Então, qual que é a questão? Se a gente prestar atenção ao relato da Bíblia, a mensagem, a palavra de Deus, a gente descobre que o profundo do coração humano envolve um problema espiritual. Ok. É necessário uma libertação, e essa libertação só pode ser feita pelo amor incondicional de Deus Glória a Deus. e pelo poder do Espírito. Nunca é pela força humana. O que acontece? Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Para quem não crê, toda explicação é inútil. É inútil. Porque existe uma defesa no coração. Então, por isso, a questão da oração e da dependência do Espírito é fundamental. Porque quando você tem uma pessoa numa atitude religiosa rancorosa, o que ela quer é atacar e provar que ela está certa e ela quer ver se você revida. Mas quando essa pessoa vê que por trás dos argumentos e das conversas existe um amor que reflete o amor de Deus em Cristo para Aquele nós. que o pastor Harum disse, um Jesus que amava as mulheres, Isso. amava as crianças, cara. Amava os romanos, Humanos, que estavam invadindo a o que terra. oprimia eles. Exatamente, a última oração de Jesus, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quer dizer, quando isso atinge uma pessoa, e isso acontece pelo Espírito, ela nunca mais esquece isso. Agora, a argumentação importante é se ela é feita com honestidade, com amor, não para provar que você está certo. Eu me lembro uma vez conversando com um judeu religioso, resistente ao Evangelho, ele disse, olha, eu não consigo entender como Cristo pode ser divino. Eu falei para ele, eu também não. Isso eu A gente consigo. também fica tentando explicar até hoje. Quem consegue entender essa realidade? No entanto, aí eu comecei a falar para ele, você tem textos aqui, lê esse salmo no original hebraico, você vai ver. E ele ficou pensativo sobre o assunto. Agora, depois que abre-se um caminho, a pessoa vem com sede doida de conhecer. Aí você pode, se você derramar o azeite no vaso fechado, só cai no chão. Mas não depois funciona funciona. direito, tá? Mas vamos lá perguntar pro Harum, né? A pergunta que o irmão fez, queria saber que falou que quer que ele completasse. No sentido, Harum, de que o que eu estava dizendo é o seguinte, o que te atraiu nesse evangelho de João? Porque parece Ele era bom de matemática. que o senhor é muito bom de matemática, E essa sete. dívida imensa que o senhor diz, eu não consigo pagar, caramba, comparando com o mundo muçulmano, eu já tô no inferno, e agora esse Jesus tão rapidinho me aproxima You de are uma so coisa good, celeste. you're so good in math, and you understood that you would do all your accountability before God, you would be directly in hell according to Islamic theology. And when you read the Gospel of John, when you understood that you could receive like full forgiveness through Jesus, what was the most attractive thing in the gospel that made your conversion in your heart? Como é que você foi mudado? O que foi a coisa mais Well, forte no The evangelho? most effective is first, it's the reflection of the life of Christ and his promises. E o que me atraiu de maneira muito poderosa e importante foi ver a pessoa, a vida de Cristo e as suas promessas. It's just like when you see his life, and then after that he said, "Amen, amen, I am telling you." E quando a gente olha, depois do que ele faz, tudo que ele faz, que ele fala, ele diz a famosa frase, em verdade, amém, amém, no original grego, eu vos digo. Truly, truly, I tell you. Verdadeiramente, de verdade, eu digo a And then vocês. he did fantastic issues, miracles. He raised the dead, and then he said, "I am the way." E ele fez coisas extraordinárias, milagres absolutamente incríveis, e ele terminava dizendo,
eu sou. Every single prophet Todo profeta would say, "This is the way, and you should follow that." diriam simplesmente o seguinte, ó, o caminho é esse e vocês devem proceder dessa maneira. Jesus did not say, "This is the way." Jesus não disse, tipo, ó, ali está o He caminho. did like this. Ele fez exatamente assim. I am the way. Eu sou o caminho. How a holy man, Como um homem tão a man santo, full of grace, cheio de toda a graça, who made all things just like perfect and good, e que fez tudo de maneira tão perfeita e boa, would be right in everything and lie with in only this. e depois de ter feito tudo isso, chegar e virar assim, ó, e sou eu sou. So it was very effective. It's combination. Então, isso é extremamente eficaz porque há essa sintonia. And then when he said that no one will come into the Father except through me. Então, quando ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim, I think it is a very fantastic Bible verse. esse é um versículo bíblico simplesmente fantástico. At the same time, it is very dangerous. E, mais algumas vezes, ele é até perigoso. It is very warning. Ele é bastante cheio de So every advertência. Muslim, every Brazilian, every person Todo who muçulmano, brasileiro, qualquer will pessoa never go to the Father without him. tem que entender que nunca vão chegar ao Pai a não ser por meio dele. And for us as Christians, Para nós, como cristãos, it has to be the really inspiration of preaching the gospel. é a verdadeira inspiração para que venhamos a pregar If o we love Evangelho. somebody who is not with Jesus, Se nós amamos uma pessoa que não tem it is Jesus, a challenging. é um desafio So para the, nós. the same time, this verse is a good news and it is warning news. Então, muitas vezes esse versículo é boa notícia, mas também é uma palavra de advertência. If you just understand who Jesus is, you just like blindly follow him. E então, se você olha, percebe quem realmente Jesus é, você tipo passa a segui-lo ainda que não possa enxergar nada. When I understood it, I could not resist. Então, o que eu entendi ali que isso era simplesmente irresistível. Eu não pude confrontar essa verdade. Pastor Calixto, sem interromper aqui o professor Sayão, pastor Harum, dentro desse contexto, achei interessante que ele falou aqui a questão da vida de Jesus e as promessas, né? Os sinais seguirão aos que creem, vida e promessa, está bem alinhado com a questão da fé pentecostal. Mas eu gostaria de dirigir aqui ao pastor Mohamed, que o pastor Harum falou da experiência pessoal dele, da família dele, da experiência que ele tinha com o Islã. Mas no caso do pastor Mohamed, foi diferente, porque ele era ali, ele estava enraizado dentro da religião. Ele, inclusive, aqui no release, fala que ele até mesmo estava dentro do Islã, né? De algumas células aqui que a gente tem rotulado com algumas coisas. E praticava de maneira mais intensa. Então, como que foi para você ter essa experiência com Jesus e como a sua família, como foi esse contato seu com a família após a sua conversão? Como é que foi isso? الحقيقة زي ما أسيس هارون كان بيقول إن تعاملات الله مع الناس عموما هي طرق مختلفة جدا. Como estava dizendo o pastor Harum, a forma de Deus trabalhar com as pessoas são distintas. أسيس هارون قال إن هو بيحب الماس الحساب. Pastor Harum estava dizendo que ama os números, a questão matemática. أنا درست الهندسة ميكاترونكس تحديدا. E eu tenho formação, sou engenheiro mecatrônico. فأنا بعشق المعادلات الإكواسيونز والأرقام عموما. Então eu conheço, sou bem familiarizado com as equações, os números, essa questão de organizar tudo isso. لكن المعادلة بتاعتي كانت مختلفة عن معادلة الأسيس هارون. Mas, no meu caso, a situação foi um pouco diferente do que aconteceu com o pastor Harum. هو صلى تقريبا 3 مرات في حياته. Ele, no caso dele, orou entre 3 vezes na vida. أنا عمري ما كنتش بعمل حاجة غير إن أنا بصلي وبصوم وبتبع كتاب ربنا. E no meu caso, eu nunca fiz outra coisa na minha vida que não fosse orar, jejuar e ler o livro sagrado de Deus, no caso para os muçulmanos, que é o Alcorão. اتولدت في عائلة هي سلفية والسلفية هي أيديولوجية إسلامية. Eu nasci numa família fanática chamada salafista, e salafismo no Islã, precisa ser entendido o que é o salafismo.
Eu vou só A aproveitar. ideologia. É uma ideologia islâmica ultra radical. É alguém que segue literalmente, ipsiliteris, os passos do profeta do Islã e absolutamente tudo que foi dito por ele e vivido por ele. Então, assim, não tem meio termo, não tem interpretação, não cabe interpretação extensiva ou restrita. É Literal. ipsiliteris. فيمكن الناس هنا ما سمعتش عن السلفية عن الأيديولوجية لكن تعرف الجروبس اللي بتنتمي للسلفية دي للأيديولوجي دي. E para exemplificar isso, talvez as pessoas não saibam o que é o salafismo, mas conhece alguns grupos que são salafistas e são muito famosos no mundo. وغالبا هم كلهم جماعات إسلامية E todos eles são grupos islâmicos. وإرهابية E são grupos terroristas, todos eles. زي القاعدة Como a Al-Qaeda, زي الإخوان المسلمين como a Irmandade Muçulmana زي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. e como o Estado Islâmico. كل دول بيتبعوا نفس الأيديولوجية الإسلامية Todos eles, السلفية. o Hamas também. حماس تحت الإخوان المسلمين. E o Hamas também, ou seja, todos eles seguem exatamente a mesma ideologia, que é essa ideologia chamada salafista. فأنا بحسب الحسابات المعادلة الإكواسيون اللي أنا كنت عاملها إن أنا كنت عامل كل حاجة ممكن الإنسان يعملها. Então, eu na minha contabilidade, fazendo a equação, eu via que eu estava seguindo e fazendo exatamente tudo, absolutamente tudo que é exigido na religião. Um parênteses aqui. Com Pois é. relação a essa ideologia, no caso aqui, ele participou do Estado Islâmico, que nós consideramos uma célula terrorista. Então, para eles, esses atos terroristas fazem parte da ideologia, da Salafista. crença deles, da Salafista. salafista. Faz parte disso, então, para eles é algo normal e como se estivesse contribuindo para o bem, é isso? Pastor, ele pode responder isso, mas não é que faz parte. É um mandamento. É o mandamento. Você tem que fazer isso. Não tem inclusive um versículo no Alcorão Então, que diz sobre mas desculpa até, professor, pastor, a nossa falta, assim, muitas vezes de compreensão do mundo islâmico e tal, mas eu queria perguntar para o Mohamed, completando a pergunta do Jonas, do seguinte, no sentido de que aquilo, então, para eles, faz bem para eles serem desta forma. Eu vou deixar que ele fale sobre isso. Ok, Mohamed, não sei se você conseguiu me entender, não era mesmo. ok? sim. Ele não era membro do Estado. Não, ok. الحقيقة الموضوع هو مش مجرد إن الأفعال دي بتخليك شخص أفضل مش بس كده. Não é que essas ações, esses atos que você faz na perspectiva islâmica te tornam uma pessoa melhor, não é só isso. لكن دي حاجة أنت لازم تعملها ده مش اختيار عندك مش أنت تختار ما بين ده أو تكون ده. O importante entender é que isso não é uma opção. Para um muçulmano salafista, não é, você não tem opção, você não tem outra escolha, não tem como comparar. Eu posso fazer isso ou isso. Não, você é obrigado. É um mandamento, tem que É um fazer. mandamento. المسيح في مرات كتيرة اتسأل إيه هي أعظم وصية. Moça, أعظم وصية. Jesus, por exemplo, uma vez lhe fizeram uma pergunta: qual é o maior mandamento? محمد كمان مرة جاوب على السؤال ده. E Maomé também respondeu essa pergunta uma vez. قال إن أعظم عرق الإيمان أعظم حاجة في الإيمان عشان تكون مؤمن حقيقي. Maomé disse que a ação, a coisa mais grandiosa, o ato mais grandioso que alguém possa fazer em demonstração de fidelidade, de fé e amor à fé islâmica إن أنت تحب وتكره. é que você ame e odeie. لما تحب حد أو حاجة تحبها علشان الله. Quando você ama alguém ou ama alguma coisa, você faz isso por Allah. ولما تكره حاجة أو تكره حد تكرهه علشان الله. E quando você odeia algo ou alguma coisa, você os odeia por causa de Allah, por لما Allah. بنتكلم على أعداء الله Quando se fala dos inimigos de Deus, اللي مش مؤمنين بالله الحقيقي os que não são, que não creem em Allah como Deus أنا ما deles. عنديش اختيار أحبهم أو أكرههم. Então, quando essas pessoas que não são muçulmanas, eu não tenho opção de amá-los ou odiá-los. Eu já tenho uma. لازم أكون بكرههم. Eu tenho que odiá-los, eu não tenho outra opção. وده كره مقدس وجميل جدا. E na perspectiva islâmica, esse é um ódio muito santo, muito bom, muito bonito, uma coisa muito bonita. كمان في أفعال أنتوا أحيانا بتشوفوها من بعيد إن هي شكلها وحش. E também tem algumas coisas que vocês no Ocidente veem como algo muito feio, muito ruim, muito horrível. لكن بالنسبة للأيديولوجية الإسلامية أنت بتعمل خير وبتعمل حاجة كويسة للآخر. Mas na ideologia islâmica,
aquilo que vocês veem como atos terríveis, terroristas, isso que choca, na perspectiva dessa ideologia islâmica, é algo muito bom. ممكن أقول مثال؟ Eu posso dar um exemplo? Sim. لما حد إرهابي بيروح يفجر نفسه وبيقتل أطفال بيموتوا. Por exemplo, quando um terrorista islâmico, ele vai, que ele coloca as bombas e tal, e ele vai se explodir e mata crianças, por exemplo. تعتقد ده شيء كويس ولا شيء سيء؟ Vocês veem, acham que isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? إن أنت تقتل أطفال. Que se mate crianças inocentes. Ruim, terrível. بحسب الفكر الإسلامي السلفي اللي هو الإسلامي الصحيح. Pois na perspectiva islâmica salafista, que é, diga-se de passagem, o islamismo, a interpretação correta do Islã na ortodoxia islâmica. أنت بتقدم أعظم وأجمل شيء للطفل ده. Num evento como esse, você faz a melhor coisa, a coisa mais bela, a mais perfeita aos olhos de Deus em um ato como esse. خصوصا لو الطفل ده من عيلة مسيحية أو عيلة يهودية. Principalmente se essas crianças, elas são crianças judaicas ou crianças cristãs. Se elas são judias ou cristãs. Porque no caso ele estaria odiando em nome de Alá. Então ele estaria cumprindo o mandamento. Mas tem algo mais além disso. إن الطفل ده اللي أنت هتموته في الدنيا. No ensinamento islâmico, nessa linha, pastor, essa criança que você matou, que ao matar, explodiu. يوم القيامة هيجي يجري وراك ويشكرك من أجل هذا الأمر اللي أنت عملته ليه. Na teologia islâmica diz que no dia do juízo final, essas crianças ressuscitarão e você, quando ressuscitar, essas crianças virão correndo atrás de você, vão agarrar na sua roupa, naquela bata e agradecer, te agradecer. Pelo que você fez. Pelo que você fez por لأن أنت ما elas. خليتهمش يمروا بتجربة إن هم يكبروا في عيلة مسيحية أو يهودية. Porque, qual é o agradecimento? Muito obrigado, porque você nos impediu de que a gente crescesse em uma família dos infiéis cristãos ou judeus. Obrigado por isso. فلازم تفهم عقلية المسلم الحقيقي عاملة إزاي. Então, é importante que a gente entenda a mente do muçulmano genuíno, do islamismo genuíno. والحقيقة هو ده اللي احنا بنعمله عندنا في القناة. E isso é o que nós fazemos no nosso canal de televisão, no Ministério Al إن Hayat. احنا بنحاول نوصل للمسلم الصورة التانية، الجانب الآخر من القصة، بحيث إن هو يقدر يستوعب هو عايش في إيه، هو عايش في ظلام عامل إزاي. Então, no nosso ministério, no canal de televisão, no ministério em geral, o que a gente faz é isso. A gente quer que os muçulmanos tenham os olhos abertos para perceber o mundo das trevas que eles vivem e, ao mesmo tempo, a gente abre a janela da luz da verdade para que eles possam ver. وعلى فكرة ده عمره ما حصل في التاريخ الإسلامي قبل كده، قبل القناة دي. E eu quero dizer uma coisa que fique registrado. Nunca houve algo igual, paralelo, nunca teve algo semelhante na história do islamismo, como o canal de televisão que a gente tem. احنا في o Al الشرق Hayat. في الشرق الأوسط كنا عايشين طول عمرنا، المسيحيين كانوا عايشين بيدافعوا بس، بيدافعوا عن نفسهم. É importante saber que os cristãos no mundo muçulmano, os poucos cristãos do mundo muçulmano, sempre viveram toda a sua vida, depois que o islamismo chegou, sempre se defendendo, procurando se esconder, proteger sua fé. É aquela coisa, uma proteção da fé. Me proteja. لكن المفاجأة كانت للمجتمع الإسلامي، للعالم الإسلامي، إن يبدأ يكون في منصة، يكون في منبر يتكلم للمسلمين، واللي هيتكلموا مش مسيحيين عاديين، دول مسيحيين كانوا مسلمين. Mas o contraste, o impacto que o mundo muçulmano teve com o canal de televisão, pastor, foi que chegou um momento que de repente tem um canal de televisão onde tem pessoas que não estão ali para apenas como um escudo proteger. Não, mas não tem a ousadia de explicar a sua fé e apontar os erros que existem e o engano que existe do outro lado. Só que isso não é feito por um cristão não, é feito por um cristão que era um muçulmano e agora está explicando isso. Talvez seja esse o motivo, pastor, de tá dando tão certo, de estar sendo tão poderoso no meio deles, porque é alguém deles, do convívio deles, que entendia eles e praticava o que eles praticam. Muhammad sai do Alcorão de cor, de ponta a ponta. Meu Deus. Todo o Alcorão. Essa é uma coisa que eu sempre falo quando eu estou nas igrejas. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quantos aqui podem levantar e recitar a terceira carta de João?
inteiro. Não sabem. Pois é, e são alguns poucos versículos, não é? E o Mohammed Tem o cita... Alcorão inteiro. Quantos versículos tem no Alcorão? Mais Eu, 7 eu mil. vou falar em português, vai ficar 7 mais. mil. Ah, 6.236 versículos. 6.236 versículos. E tem versículos grandes, tá? 114 Grandes. capítulos. São 114 capítulos, tem todo memorizado. Mas deixa eu só fazer um adendo ao que ele disse com isso. Pastor, o Ministério Al-Hayat, para mim, ele é muito, muito caro, muito especial, porque eu estava no Egito quando a televisão, o Ministério já está desde 88, Ok. mas quando abriu o canal de televisão, eu estava no Egito. E eu sei o que é a fé cristã, sabe, ser saco de pancada. 1.400 anos, lá, bum, muçulmano, pá, saco de pancada. 1.400. De repente, tem um canal de televisão aberto, você vai lá, acessa o canal de televisão, pelo satélite, digo, e aí tem alguém que fala assim, opa, só um minutinho. Não é assim, não. A coisa não é bem assim. Com muito respeito, com muito amor, mas com muita ousadia. Pastor Dagnaldo, dentro disso que você está falando e do Mohammed, eu percebi aqui o comparativo entre o Alcorão, o Islã, comparando amor e ódio, que faz parte, e trazendo isso para o cristianismo, que não é amor e ódio, é amor e amor. É amor né? e amor. Amor e amor. E aí, aqui eu também incluí o pastor Saião nisso. Mas eu queria criar aqui uma questão de discussão mesmo. Que parece que esse amor e amor é nosso. Que mais adoçante. Não é muito expresso um amor verdadeiro. Porque me parece, professor Dagnaldo, que quando eu vou a um povo, como eu vou ao povo do Mohammed, ao povo muçulmano, e eu não vou com o coração, como disse o Saião, que se emocionou aqui, cheio de amor a Cristo, cheio de amor de Cristo. Mas eu já vou com uma percepção assim, me perdoem até a fala, Mohammed, se ela for ofensiva. Esse povo não presta, esse povo é mau, sem entender que ele foi criado em um engano que para ele é a coisa mais correta do mundo. Quando ele tira uma criança de como ele disse, mata-se, aquela criança no paraíso vai lhe agradecer. Pastor Calixto, mas Entende? isso no judaísmo não seria algo aproximado com a lei, quando a mulher adúltera e o homem adúltero fosse pegos, não era apedrejado? Não seria mais ou menos nesse sentido também, professor? Então, Peraí. a gente não pode dizer no judaísmo, né? A gente pode dizer numa leitura literal do Antigo Testamento, Ok. você tinha pena de morte para qualquer tipo de atividade. Comparativo com o Islã não seria mais ou menos a mesma coisa? Assim? Mas mais brando? No Antigo Testamento, você não tem uma pena de morte por uma confissão de fé equivocada. Ok. Você tem por um envolvimento na idolatria, na adoração de deuses falsos. É um pouco diferente a coisa, mas tem razão, porque o Islã é uma religião que surge depois, ela conhecia a base judaica e a base cristã. Então, eles, vamos dizer, foi uma construção de um monoteísmo a partir da visão de Maomé, que, num certo sentido, radicalizou antes. Por exemplo, os judeus, a partir do Salmo 55, oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, peraí, 3 é pouco, vamos fazer 5. Vamos fazer 5. Os judeus fazem um jejum uma vez por ano, Yom Kippur. Espera um pouquinho, Peraí, vamos fazer ser superior a eles. Vamos fazer logo um mês. Nós temos que orar em direção à cidade sagrada, que é Jerusalém. Falou, opa. Nós teremos uma Entendeu? cidade sagrada. Quem visita a Águia Sofia, é muito interessante, que é a grande, né, mesquita ali de Istambul, que foi uma das maiores igrejas da cristandade. Então, ela tem um altar ali que é muito curioso. De um lado, tem o altar cristão bizantino antigo voltado para Jerusalém. Olha só. Aí, eles fizeram um altar muçulmano, um espaço ali, né, para mostrar a direção de Meca. Então, ficou a confusão da bússola ali, né? Um para cá, um para lá, por causa dessa postura de Eu mesmo substituir. hoje estou entendendo um lado que eu confesso a vocês que eu era totalmente ignorante quanto a essa expressão, porque eu pensava,
se mata, por exemplo, voltando nesse assunto da criança, se mata só por matar, por ser inimigo. Não, Mas não, na concepção dele, ele está fazendo Fazendo um bem para aquela um bem. criança. Martírio é a única maneira de De entrar você no ser céu. salvo, com certeza, no Islã. Agora só antes da pergunta chegar lá, eu acho que é muito importante, assim, muito, muito importante. Todos que nos acompanham, que nos veem nesse momento, é importante fazer uma distinção muito clara Importantíssimo. entre a ideologia islâmica e os muçulmanos. Ok, são coisas distintas. Mas muito Mas, diferente. Aguinaldo, mais uma coisinha importante. Veja, a vasta maioria dos muçulmanos do mundo não são salafistas. Exatamente, não são Eu salafistas. tenho amigos muçulmanos em outros países. Eles me tratam como um amigo, um convidado de honra. Exatamente, pastor. Uma maneira, falou, olha, por exemplo, eu fui para Jerusalém com uma caravana. Adivinha quem que eu levei? Um muçulmano de outro país. Aí eu falei para ele, mas escuta, por que você vai? Você não quer ir com um grupo do seu país, com um grupo islâmico para você visitar o lugar? Não, eu só vou se for com um professor. E como explicar esse Então. domínio dos países muçulmanos por esses grupos menores, que são Então, mas mais, veja, mais, uma boa mais parte radicais? dos muçulmanos, inclusive seculares e muitos que vivem no Brasil, Eles não têm a mínima ideia eles não têm disso. eles nem Nada, sabem nem que sabem os o que é grupos isso. radicais são Porque assim. eu acredito, então, que seria mais ou menos, como disse o pastor Harum. Ele era um muçulmano, mas não era um praticante da verdadeira Não, religião. não. Já o Mohammed É outra história. é outra história. Uma família... Ou seja, são poucos, é um número Mas são pequeno, fortes. mas eles causam terror no mundo. E causam terror por quê? Porque fazem por uma crença verdadeira. Eu acho que ele quer. Por exemplo, o Mohammed conhece todo o Alcorão e a maioria de nós não consegue citar a terceira carta de João. الحقيقة هم فعلا عددهم أقل. É importante lembrar que o número desses grupos, essa fatia da população muçulmana, essa fatia salafista é pequena, isso é لكن هم verdade. اللي ليهم تأثير أقوى في كل المجتمع الإسلامي. Agora é importante dizer que apesar de pequena ser a fatia, eles têm uma influência e uma espécie de força sobre toda a comunidade muçulmana. لأن هم اللي بيعكسوا الإسلام الحقيقي. Porque eles são as pessoas que têm como a autoridade de dizer, de apontar, dizer o que é o islamismo verdadeiro ou não. الحقيقة زي ما بولس بيقول في أفسس 6:12 Na verdade, é mais ou menos como Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 12. إن إحنا عندنا معركة لكن المعركة بتاعتنا مش ضد لحم ودم. Importante dizer, Paulo disse que nós temos uma guerra, uma batalha, mas a nossa guerra, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. إذا أنا المشكلة عندي مش مع المسلمين خالص Então, o meu problema não é com os muçulmanos de forma alguma. اللي هم منهم أمي ومنهم أبويا ومنهم كله. Inclusive, dentre esses muçulmanos está a minha mãe, está o meu irmão, está meu pai, estão muitos meus irmãos. لكن أنا عندي مشكلة مع إيديولوجية بتقدم لي صورة مشوهة وغير حقيقية عن الله. Mas eu tenho um problema com a ideologia que apresenta uma imagem de Deus que não é a correta. إحنا كنا بنتكلم عن الحب والكره. Nós estávamos aqui falando sobre o amor e o ódio. لكن أنا لما قلت الحب أنتم ظنيتوا إن هو نفس مفهوم الحب اللي موجود عندكم. Mas veja só, quando eu falei do amor, vocês imediatamente começaram a pensar no mesmo tipo de amor que é conhecido aqui. لا الحب في الإسلام مش كده خالص. Não. O amor no islamismo não tem nada a ver com isso, não é assim. هقول Não. مثال سريع. Eu vou dar um exemplo rápido. أنتوا كمسيحيين Você, como cristão, لما بتقدم الله لما بتعلن عن الله أول صورة أول كلمة بتقدمها عن الله إن الله إيه؟ quando a definição de Deus no cristianismo, inclusive segundo João, né, João, a definição de Deus no cristianismo, Deus é Amor. لما أنا سمعت الكلمة دي أول مرة في حياتي Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez na minha vida, انزعجت جدا. eu fiquei muito triste. قلت له لا ما ينفعش تشتم الله ما ينفعش تقول كده عن الله. E eu pensei, não se pode dizer isso de Deus. Você não pode ofender a Deus, xingar a Deus desse jeito. Você não pode dizer isso de Deus. الله مستحيل يكون حب. É porque Deus, é impossível Deus ser amor. لأن الحب معناه إيه؟ Porque o amor, o que significa o amor? نوع من أنواع الضعف. O amor é uma das características, uma das definições de fraqueza de alguém. لما أنا أقول لك أنا بحبك Quando eu digo eu te amo, ده بالنسبة لي يعني أنا محتاج ليك.
para mim significa eu te necessito, eu tenho uma eu necessidade de preciso. você, eu preciso de من você. غيرك انت انا هحس بفوضى. Então, se eu não tiver você, vai Eu ter não algo que sou completo. tem algo faltando. عشان كده حتى في ثقافتنا الراجل ما ينفعش يقول لمراته انا بحبك. Por essa razão, na nossa cultura, o homem não pode dizer que ama a esposa. Ele não pode dizer eu te amo. Não, o لان homem não. هو رجل. Porque ele é homem. لكن هي ممكن تقول هذا Agora, ela pode e deve. لان هي ست. Porque ela é mulher. Ela depende do homem, Ela o depende- homem não depende da Exatamente. mulher. طب الحل كان ايه بالنسبه لي؟ ان انا افهم كلمه حب، Então, para mim, qual foi a solução para eu entender essa palavra amor? ان انا اعرف المسيح لما قال ان الله محبه كان يقصد ايه. Quando eu comecei a olhar para Jesus, quando ele disse, quando o ensino cristão fala que Deus é amor, o que isso significa? لقيت ان الحب معناه مختلف. Exatamente que o conceito de amor apresentado por Cristo é diferente. الحب بالنسبه لنا ان انا اخد منك حاجه. O conceito de amor islâmico é que o amor, ele tira algo de você. ان انا اكمل ضعف عندي او حاجه مش موجوده عندي فانا باخد. Então eu, como tenho algo que me falta, eu preciso disso, aí eu amo e eu completo isso em mim porque está me faltando. لكن الحب اللي بيعلن عنه الايمان المسيحي Mas o amor, de acordo com a fé هو cristã, حب العطاء. é diferente, é um amor que dá. Ele não tira, Tira ele de dá. você. هو عشان كده يقول لك هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لحد ما عطى ابنه E الوحيد. é por isso que o texto áureo de João é dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho مش para a العكس. salvação. Ou seja, não é o oposto, ele não tira. المسلمين بيستخدموا نفس الكلمات. O muçulmano usa a mesma palavra, عنده كلمة حب، tem a palavra amor, عنده كلمة مسيح، tem a palavra Messias, عنده كلمة صليب، tem a palavra cruz, عنده كلمة صلاة، عنده كلمة صوم. a palavra cruz, a palavra oração. لكن لما تدخل في التفاصيل Mas quando você desce e penetra os detalhes, هتعرف إن الصورة مشوهة بالكامل عن الله. você vai perceber que a imagem e o conceito é o oposto do والمشكلة Cristo. دي مش في المسلمين E esse não é um problema nos muçulmanos, لكن في الإسلام mas no islamismo, na اللي بيقدم teologia صورة islâmica. مشوهة عن الله. É o Islã que traz essa imagem equivocada da pessoa de Deus. عشان كده إن الله يعلن للمسلم حقيقته ده شيء محتاج تدخل عمل الروح القدس. Por isso que para chegar ao coração desses muçulmanos é um trabalho que não é possível ser feito humanamente falando, é somente por obra do Espírito Santo de Deus. عشان كده بنقول إن أول حاجة أول سلاح محتاجه معايا في حربي ضد الإسلام مش المسلمين. Então, por isso, eu sempre digo que a primeira arma que a gente precisa ter na nossa guerra, na nossa batalha contra o Islã, não contra os muçulmanos, mas contra a ideologia islâmica, الصلاة é a oração. قبل المعرفة، Antes do conhecimento, قبل الدراسة، antes de ir para da formação acadêmica, قبل أي حاجة. antes de qualquer coisa. وأنا عارف إن وأنا بقول الكلام ده وأنا هنا وأنا بتكلم عن الصلاة في المكان ده، E eu sei que enquanto eu estou aqui nessa mesa falando sobre a oração, Aleluia. الكنيسة دي هتكون فاهمة كويس قوي أنا أقصد إيه. essa igreja entende perfeitamente o que eu quero dizer. لأن الكنيسة دي تحديداً هي معروفة بالصلاة. Porque a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja conhecida por ser um povo de oração. أنتوا معروفين مش بس في البرازيل Vocês não são conhecidos apenas no Brasil, لكن في العالم كله. mas no mundo todo. إن الكنيسة دي Porque esta igreja, هي كنيسة الركب المنحنية السجدة أمام الله. porque essa igreja é conhecida como uma igreja dos joelhos dobrados diante de Deus. وأنا لو من حقي إن أنا أطلب منكم حاجة، E se eu tiver o direito de pedir alguma coisa a vocês, أول حاجة هطلبها a primeira coisa que eu vou pedir, إن أنتوا مش تصلوا، إن أنتوا تكملوا صلاة. eu não vou pedir que vocês orem, eu vou pedir que vocês continuem orando. أنا النهاردة موجود هنا أنا والقسيس هارون. Eu hoje estou aqui nessa mesa juntamente com o pastor Harun. إحنا فروتس، إحنا ثمار لصلوات ناس تانية صلت من أجلنا. Nós estamos aqui como frutos de muitas orações de anos. على فكرة إحنا ما بنتكلمش نفس اللغة E é bem importante dizer, a gente não fala a mesma língua, وما عندناش نفس الثقافة não temos a cultura idêntica ويمكن مش شبه بعض، e nem temos a mesma fisionomia. لكن في يوم من الأيام Mas no dia do juízo final, أنا وحضرتك 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 eu e você e você e você هنرجع للوطن الحقيقي، الوطن السماوي، vamos ser levados de volta à nossa pátria verdadeira. وهنتكلم لغة واحدة E ali falaremos uma mesma língua. وهنحضن بعض E nos abraçaremos. وإحنا اللي هنشكركم. E nós
é quem vos agradeceremos, لأنكم صليتوا من أجلنا porque vocês oraram por nós. وإحنا ثمار الصلاة دي. E nós somos frutos dessa oração de دي vocês. بصراحة كانت أهم حاجة عايز أقولها النهاردة. Para mim, essa é a coisa mais importante que eu queria dizer hoje aqui nesse programa. ومش طالب أي حاجة أكتر من كده من الكنيسة دي. E eu não peço absolutamente nada mais dessa igreja a não ser isso. مش بس عشاني، Não somente por mim, عشان أمي، mas por minha mãe عشان biológica, أم قسيس هارون، pela mãe do pastor Harun, عشان أمهات كتير ما تعرفش لسه المسيح، por muitas mães de ex-muçulmanos que ainda permanecem no islamismo. وآبائنا اللي لسه مسلمين، Meu pai ainda é muçulmano. وإخواتنا اللي لسه مسلمين. Meus irmãos continuam muçulmanos. محتاجين صلوات أكتر، Precisam de muito mais oração. ومحتاجين ركب منحنية أكتر أمام الله، Precisam de mais joelhos dobrados na presença de عشان Deus. يجوا زي ما إحنا جينا، Para que eles possam conhecer e vir a Cristo como nós ويروحوا viemos. معانا المكان اللي إحنا هنروح فيه مع بعض. E na eternidade estar no mesmo lugar com Cristo que nós estaremos. إحنا ما خلصناش النهاردة، Nós ainda não terminamos hoje, لكن بجد شكرا. mas eu quero já desde já dizer muito obrigado. Mohamed, pastor Harun. Well, I want to thank God for Pastor Muhammad what he said. Quero agradecer por aquilo que o pastor Mohamed nos disse aqui. I've been in ministry soon 40 years. Eu logo vou completar 40 anos de ministério. And I wrote the story of this 40 years in a book. E eu conto aqui a história de tudo que aconteceu nesse ministério da minha vida nesse livro que saiu agora em português. So in Portuguese, I don't even try to pronounce it. Eu but you nem can read it. consigo tentar pronunciar como é que é esse título em português, mas compartilhando Jesus, abalando o Islã. É a narrativa da vida e do ministério do Harun. It's not only my story. E não é somente a It's the minha story história. of God in the Muslim world. É a história do agir de Deus no mundo muçulmano. When Pastor Muhammad spoke about the prayers, Quando o pastor Muhammad falou a respeito da I just oração, remember that in the book I wrote about a prayer song that God gave me. e eu me lembro aqui, inclusive está no livro, a respeito de uma oração que foi transformada em cântico que está aqui nesse livro. We pray for our families. Nós oramos pelas nossas famílias, We love Muslims nós amamos os muçulmanos very much. muito, muito mesmo. Ideology of Islam, I don't like. A ideologia presente no islamismo, aí não, eu But não I love gosto. Muslims. Mas eu amo o povo So muçulmano. in that, I wrote a song about how I really wish and pray that all of them would come to the place I'm going. E eu estou aqui nessa música, nesse cântico especial, dizendo como eu amo, como eu desejo muito que eles possam se dirigir para o mesmo lugar para onde eu estou indo. And God gave me a vision to start one special day every year. E Deus me deu uma visão de separar um dia muito especial a cada ano. We call it MBB Global. E nós chamamos isso de o encontro global daqueles que seguem a Jesus e têm uma origem muçulmana. It is the global prayer day for the Muslims, Muslim background believers, and the Muslim world. Então, esse dia é separado para ser um dia anual de oração feita por ex-muçulmanos e orando por todo mundo muçulmanos e por essa comunidade muçulmana, We ex-muçulmana broadcast seguida de it all Jesus. over. E nós acabamos mandando, enviando, transmitindo isso para o mundo todo. And I really want to challenge E eu quero, de fato, fazer um desafio aqui. this church. Essa igreja It's only 2 hours. são apenas 2 horas, It's November 18. é no dia 18 de novembro. And I really want to ask you something. It's 2 hours, but it's 2 hours a live show. 2 hours live show. It's 24. Yes, I'm coming. Okay. Ok, essa é a reunião de oração, é uma reunião de 2 horas, mas eu tenho mais informação aqui para dar. It's a live broadcast 2 hours. A transmissão propriamente da live acontece durante 2 horas. Na But TV. it is 24 hours day of prayer. Mas a reunião mesmo é uma vigília de 24 horas We de arrange oração. it as Al Hayat Brazil. Nós temos isso também aqui na Al-Hayat But these 2 Brasil, hours I want to challenge. mas essas 2 horas eu quero fazer a transmissão. It's a lot of work É bastante for trabalho Pastor Dagnaldo para o pastor Dagnaldo to translate, para traduzir, but I really would love
to challenge you to broadcast it. Mas eu quero, de fato, fazer um desafio a vocês, se vocês podem fazer também essa transmissão. It is testimonies of many Muslim background believers around the world. É um testemunho de ex-muçulmanos de tudo quanto é lugar do mundo falando do que aconteceu. I'm so selfish, Eu sou egoísta demais. and I would like you to give me a birthday gift. E eu gostaria que vocês me dessem aqui um presente de aniversário. 18th of November is my birthday. Porque dia 18 de novembro também é meu aniversário. So my gift is pray for us. O meu presente que eu espero de vocês é, por favor, ore por nós. It would be a nice gift. Seria um presente muito bom. Quero fazer um adendo. Eu tenho participado dessas orações, né? Dessas vigílias aqui. E uma coisa que eu transformei até em texto, tá? Uma daquelas devocionais, um dia a gente estava nessa oração e tinha um sujeito ali, recém-convertido. Esse homem começou a falar, mas, ó, pessoal, eu chorei. Quando ele falou, olha, eu tantas vezes fiz parte de encontros islâmicos onde a nossa reunião era desejar o mal mais intenso contra cristãos e judeus infiéis do mundo todo. E agora eu estou vendo aqui vocês, todo mundo orando, e orando com amor e pedindo que Deus abençoe. Ele falou isso de uma maneira tão poderosa no espírito que, né, derrubou a gente ali. Eu falei, meu Senhor. E ele pediu para orar, você lembra, Sayão? Sim, e ele orou em árabe. Ele pediu para orar em árabe e ele nunca tinha orado. Ele é novo convertido. Então, ele às vezes, eu tô discipulando ele, né? E aí, eu já tinha falado para ele, ora, vamos orar. Não, eu não sei como é que ora e tal. Então, ele nunca tinha orado. Mas nesse dia, ele ficou tão impactado que depois disso ele pediu para orar e orou pela primeira vez público na transmissão. Olha, gente, Foi uma coisa espiritual. eu demais. preciso fazer uma apresentação, mas eu queria pedir aos ouvintes que prestem muita atenção em tudo aquilo que está sendo dito aqui. Eu poderia causar um problema teológico aqui hoje. E o meu problema teológico seria, Sayão, parece que nós estamos falando de teologia demais e orando de menos. Parece que nós estamos invertendo as coisas. Talvez a gente não está fazendo a teologia certa. Né? Que é a teologia da prática da vida. Porque existe a teologia do entendimento de Deus, existe grande parte da revelação de Deus que a gente não entende, a gente admira, porque ela é profunda e vai além. E toda a teologia que não transforma a vida em prática de servir e não se volta para a missão, ela perdeu alguma coisa. Parece que os puritanos foi quem mais entendeu isso, Sayão. Na verdade, a gente nunca entendeu nada. O povo de Deus só fez bobagem. Eu gosto disso. O que acontece, talvez, esse grande avivamento que Deus fez, acho que a pessoa no mundo moderno que mostra o que aconteceu, foi a história do conde Zinzendorf, Os moravianos. Chegaram gente de tudo quanto é grupo denominacional diferente, e logo eles começaram a fazer o que nós somos especialistas, a brigar e bater um no outro. E surgiu uma confusão e eles tiveram que fazer uma reunião. E quando eles fizeram, o Espírito de Deus Santo agiu tão com poder, tirou toda aquela doideira diferenças. De ego, e o movimento moraviano fez uma vigília de 100 anos de oração. De cada 15 moravianos, um virou missionário. Olha só. Eles se venderam como escravos. Para poder evangelizar. Para poder pegar o lugar Se o das senhor pessoas. permitir, pastor. E ó, só para terminar, você sabe por que surgiu John Wesley? Sabe por que surgiu o movimento de William Carey? Sabe por que esses avivamentos atingiram a história da Europa depois dos Estados Unidos e que se desdobrou depois na Rua Azusa? Começou lá dessa nos briga moravianos. que Deus entrou e agiu com poder e trouxe essa coisa poderosa. Então, graças a Deus que ele vai fazer. E a igreja brasileira é a igreja que tem o maior potencial do mundo. Para atingir o mundo muçulmano, a gente chega lá fora, todo mundo olha feio. Eu com a minha cara de KFC, assim, o cara olha pra mim. E aí eu falo, Habib, Brasil, aí acabou tudo. Abraça, chama pra casa, é outra coisa. A gente tem que parar de ser doido. Olha, dizendo para você que os moravianos em 10 anos enviaram mais missionários para o mundo do que a igreja em 200 anos. Exatamente. 10 anos os irmãos morávios conseguiram alcançar o mundo, né? Inclusive os esquimós, né?
Exato. Que foi um dos secretários do próprio... Exatamente. Que, se o senhor permitir, eu vou passar aqui ao nosso deputado Oséias de Madureira, mas, Oséias, eu queria só completar essa questão dos irmãos Morávios, que o Zinzendorf chega, um dos seus secretários, e diz a ele: você sabia que os esquimós não conhecem a Cristo? E ele disse sim. E ele disse: você teria coragem de ir lá? E ele disse: se o senhor me conseguir um par de sapatos, porque já estavam muito pobres, eu irei até a Groenlândia falar de Jesus. Amém. Diz que o conde Zinzendorf sai à procura de um par de sapatos. Quando ele chega no outro dia de manhã com um par de sapatos, Já era. o rapaz estava mais lá. É. E ele deixou escrito um bilhete ao conde Zinzendorf: eu parti descalço, porque a obra de Deus é urgente e eu não pude esperar. Eu visitei o lugar lá em Herrnhut, no Zinzendorf. Visitei o túmulo. Sabe a coisa impressionante? Alguns dos convertidos de lugares do mundo, inclusive negros do Caribe, estão sepultados lá. E olha, 30 anos depois, a Groenlândia é o primeiro país a se declarar 100% evangélico. Deus seja louvado. Parece que nós, a Igreja do Brasil, estamos perdendo foco quando ficamos brigando por teologia, em vez de deixar que a teologia gere em nós A gente está brigando por ideologia e não por teologia. E Obrigado não- pela correção, professor Saião. O senhor é terrível. querido deputado Oséias de Madureira, pastor Jonas, muito bem-vindo, meu amigo. Meus irmãos, que alegria, pastor Calixto, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Na verdade, eu passei por aqui para estar gravando as orações que a gente faz hora a hora aqui pela rádio. Amém. Mas eu não podia deixar de vir aqui cumprimentá-los. Que alegria poder conhecer pessoalmente o professor teólogo Luiz Saião, a minha profunda admiração pelo senhor, conhecer o pastor Dagnaldo, o pastor Mohamed, pastor Harum. Que bom estar aqui. E dizer a vocês que, pastor Jonas, que alegria, eu estou muito feliz, porque existem propósitos que só Deus faz. E o que eu ouvi aqui nessa mesa, nesses 10 minutos, foi o suficiente para mim rever muita coisa de 50 anos de idade. Eu estou saindo daqui edificado. Glória a Deus. Isso aqui hoje, permita-me dizer, pastor, não está nem sendo um debate. Não é. Está sendo uma escola e, acima de tudo, algo que traz para a gente um confronto e traz para a gente a conscientização. Minha avó dizia, professor Luiz Saião, meu pai dizia, eu digo, meus filhos certamente já começam a dizer que a oração, isso é um termo da Assembleia de Deus muito antigo, a oração é a chave Amém. da vitória. E ouvir um pastor como o pastor Mohamed dizer, eu vim ouvindo, e salvo o melhor juízo, acho que foi ele que disse que ele aprendeu de tempos para cá orar, ler a Bíblia, orar, ele que estava falando sobre isso na oração. A gente precisa voltar ao caminho da oração. A oração continua sendo a chave da vitória. Eu vou pedir licença para poder fazer o que eu vim, mas que alegria, que privilégio, que tempo precioso, que Deus em Cristo abençoe a todos, Deus abençoe o nosso líder, Bispo Samuel Ferreira, por esse momento tão importante que proporciona, e que a gente possa, quando o pastor Luiz Saião falava que nós temos toda a chance de fazer a diferença, que o brasileiro tem toda a chance de fazer a diferença. Como o Espírito Santo gritasse no meu coração, isoladamente, como pastor ali na Debras, em São Bernardo do Campo. Comece por você, comece pelo teu povo. E eu me lembro, pastor Calixto, que quando eu representava o bispo na Debras Jardim Vila Formosa, tem muita gente que fala, a igreja não ora, se faz culto de oração, é o culto menos frequentado. E eu me lembro que 2 vezes ao ano, eu aprendi isso na Igreja Batista. A família da minha esposa era da Igreja Batista. E lá, um dos grandes eventos da Igreja Batista é a Semana da Oração. E uma vez eu fui convidado para ir na Semana da Oração. Eu falei, vou lá.
Cheguei lá, eles oram 1 hora e tem 1 hora de ministração. E eu ministrei lá. E eu trouxe, enfim, apliquei. Nós fazíamos a campanha, a semana de oração, todas 7 dias, segunda a domingo. E era o culto mais frequentado cheio da igreja. Nós fazíamos das 11 à meia-noite. Glória a Deus. Era a coisa mais linda ver aquela igreja lotada. E uma coisa que eu acho tão interessante, que a gente orava, e quando orávamos, você não via muito barulho, aquela oração do pessoal. Mas quando o povo sentava e que a gente cantava um hino, era um mover de Deus, de lágrima, de pessoas que saíam dali. Precisamos voltar à oração. Eu tô saindo daqui. Glória a Deus. E eu vou semana que vem fazer uma semana de oração lá na oração. igreja. Olha- Porque tá valendo a pena. Obrigado por esse tempo. Que prazer. Um beijo no coração do bispo. Um beijo no coração de vocês. Obrigado. Deus em Cristo os abençoe. Pastor Calixto, meu irmão. Glória a Pastor Deus. Jonas, estamos juntos. Deus abençoe. Não a esquece todo do seu mundo aqui. amigo, de orar pelo seu amigo. Estamos juntos. E orem por mim também. Eu preciso muito. Glória a Eu Deus. preciso Amém. muito. Deus Bom, abençoe. deputado. Um Obrigado. abraço a vocês. Que privilégio. Estou saindo daqui Amém. muito edificados. Mas depois eu quero fazer uma foto, né? Com quem puder, eu vou estar ali, mas eu quero fazer. Deus abençoe Obrigado, vocês. deputado. Um abraço. Amém. E, enfim. É sem sempre bom palavras, te receber aqui. Não, bom eu sair daqui edificado. Eu estou saindo daqui muito. Deus Glória sabe a da Deus. sinceridade do meu coração. Deus abençoe vocês. Isso aí. Eu queria até falar, Jonas, mas teve um pregador, agora me foge o nome. Ele sofreu alguns percalços na sua vida. Naquele livro 12 Generais de Deus, conta um pouco da sua história. E sofrendo alguns percalços e tal, por algum tempo ele esteve na Rua Azusa, ele deixou de pregar. E ele se tornou um intercessor. E um dia lhe perguntaram o porquê dessa mudança. E ele disse, e eu queria que a gente pensasse, os ouvintes pensassem nisso O hoje. William Seymour, será? Não foi o Seymour. Ele era até chamado de o pregador calado. E disseram, e ele disse uma coisa importante, disseram a ele, por que o senhor deixou de pregar e hoje o senhor calado, parece que fala mais. Ele disse, porque eu não li na Bíblia pregar em todo o tempo. Ele disse, eu li na Bíblia orai sem cessar. O senhor lembra dele? E ele disse, orai sem cessar. Então, Jonas, meu amigo, forte. é muito forte. Mas eu queria perguntar de novo ao Mohamed. Mohamed, assim, como é que foi o seu momento de conversão? Como é que isso aconteceu com você? بطريقة سريعة للغاية يعني Eu vou contar de uma forma bem condensada, أنا كنت resumida. متخيل إني عايش في النور وكنت متخيل إن عندي كل حاجة. Eu tinha no meu coração a convicção de que eu vivia na luz de Deus, servindo a Deus da melhor maneira possível, لأني كنت بعمل كل الوصايا كل الأوامر اللي أنا يجب أعملها. porque eu praticava exatamente tudo que a religião dizia que eu tinha que praticar. Tudo. Eu era um praticante لكن mesmo. كان في مشكلة كبيرة جدا Mas tinha um problema muito grande, إن أنا من جوا كنت فاضي خالص. que era o problema de que, apesar de praticar tudo que a religião exigia, eu sentia um vazio por dentro. Será que o Mohamed era como Paulo, né? Que achava que servia a Deus, Sim. né? Desde a sua Não meninice? será, não, era mesmo. Era Esse isso é o mesmo, sentimento, né? أنا ما أقدرش أقول كده. Ele entende, claro, fala português também. Ele falou, eu não posso, eu me sinto, como é que eu vou me comparar com Paulo, né? Mas لكن الحاجة الوحيدة اللي أعرفها إن اللي الله عمله معايا عمله مع ناس كتير قبلي وهيعمله مع ناس كتير بعدي. o que eu sei é que o que Deus fez comigo, ele já fez com outras pessoas no passado e vai continuar fazendo com outros no futuro. المميز في قصة بولس ما كانش بولس O herói na história de Paulo não é Paulo. ولا في قصتي ولا في قصة حد. E nem na minha história e nem na história de ninguém. لكن أنت هتحس إن في قصص شبه بعض فعلا. Mas de fato, a gente pode olhar para as histórias e ver semelhanças. لأن البطل فيها هو واحد. Mas é importante lembrar que o herói é o mesmo em todas essas histórias. فعشان كده فعلا هتحس إن في حاجات شبه بعض. Por isso que a gente vai ver que as histórias às vezes são até parecidas, por هو- causa do herói da ما هو história. إله إبراهيم هو إله موسى هو إله بولس هو إلهنا. Porque o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Paulo é o nosso Deus. فمنطقي قوي اللي حضرتك بتقوله.
Então, é muito lógico, o pensamento do senhor segue uma linha muito lógica. فاللي حصل معايا ان انا كنت بحاول اعمل الماكسيمم في كل الوصايا كل الاوامر. O que aconteceu comigo é que eu sempre vivi para praticar todas as ordens, todos os mandamentos da religião. عانيت كتير، قدمت كتير للاسلام. Eu me doei muito ao islamismo, eu servi muito com tudo que eu tinha ao انا دخلت islamismo. سجون كتير بسبب الاسلام، بسبب ان انا كنت بنتمي لمجموعه اسلاميه ممكن معينة. تتكلم بالعربي حضرتك؟ يعني لدرجه ان انا عملت حاجات كتير وحشه كانت سبب ان انا حتى ادخل سجون في العالم. Eu, assim, todos os atos malévolos que eu pratiquei como seguidor do islamismo é porque eu queria me tornar alguém melhor dentro da دخلت سجن religião. تقريبا في 5 دول في العالم. Eu fui preso em pelo menos 5 países no mundo como terrorista. في مصر اخر مره كنت فيها في السجن قعدت 22 شهر A última vez que eu fiquei preso foram 22 meses في مصر. no Egito. ولا مره كنت ندمان. ما كنتش ندمان، ما كنتش زعلان ولا مره. Em nenhum momento das minhas prisões eu fiquei triste porque eu estava preso. لاني كنت بحس ان انا بعمل الصح اللي الله امرني ان انا اعمله. Por quê? Porque eu tinha no coração aquela convicção de que eu estava preso, mas eu estava preso porque eu estava obedecendo à vontade de Allah. بطريقه سريعه وبدون تفاصيل كتير. De uma forma rápida e sem entrar em muitos detalhes. واحده من الطرق اللي كنت عايز اخدم فيها الله. Uma das formas que eu queria servir a Deus melhor. كنت عايز اتكلم مع الكفار عن نور الاسلام وجمال الاسلام. Eu queria falar com os infiéis cristãos, judeus que não eram muçulmanos sobre a luz e a bondade que tem no Islã. وده كان سبب ان انا محتاج ان انا اقرا الكتاب بتاعهم، ان انا اقرا الكتاب بتاعهم. E para que eu pudesse falar com cristãos sobre a beleza do islamismo, eu precisava conhecer um pouco do livro de vocês. عشان اعرف هم مؤمنين بايه. Eu queria saber vocês acreditam no quê? كنت رايح اصطاد المسيحيين، Eu queria sair para ser um pescador de cristãos, لكن اللي حصل كان العكس. mas a pescaria aconteceu ao contrário, لاني رحت للكتاب المقدس، porque eu me aproximei da Bíblia. واللي يروح للكتاب المقدس E aquele que se aproxima da palavra de Deus مش هيعرف يرجع فاضي. não pode voltar com o coração vazio. انت لعبت في منطقه مش صح. انت دخلت في منطقه مش صح. Você entrou num ambiente que não é. ما ينفعش تلعب معاه، ما ينفعش تهزر معاه. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um tema que não dá para brincar. É um tema sério, não dá para você brincar. لان انت رحت للحقيقه، مصدر الحقيقه. Por quê? Porque você, ao se aproximar das palavras de Jesus, você está se aproximando da verdade, da base, do que é a verdade. Então, واللي حصل ان انا اتقابلت مع الكتاب المقدس. e aconteceu que eu tive um encontro com esse Jesus da اللي palavra. عارف معنى الكتاب المقدس Aquele que sabe o significado da palavra de Deus, هيعرف ان القصه خلصت هناك. sabe que a sua história termina ali. A história لان termina. لما بتقابل الكتاب المقدس Porque aquele que se encontra com a palavra de Deus, كل حاجه هتتغير. toda a sua vida precisa mudar. مش محتاج اكتر من حاجتين، Não precisa nada mais do que duas coisas: ان انت تكون حقيقي que você seja verdadeiro وتكون امين. e que seja fiel. ناس كتير راحت للكتاب المقدس Muitas pessoas se aproximam da palavra de Deus ورجعت فاضيه، e muitos voltam até vazios. مش لان الكتاب المقدس فاضي، Não é porque a palavra de Deus seja vazia, não possa لكن preenchê-los, لان في واحده من الاثنين دول ما كانوش مظبوطين. mas é porque um desses dois pilares não está presente. في حياتي مع المسيح انا مش محتاج اكتر من الاثنين دول. Na minha vida com Cristo, eu não preciso de nada mais além dessas duas ان اكون coisas. حقيقي Que eu seja genuíno, verdadeiro وان اكون امين. e que eu seja fiel. وبعد كده اعرف 3 حاجات. E depois disso eu conheço mais 3 coisas. ان المعرفه مهمه جدا، Que o conhecimento é muito importante. خصوصا والقسيس لما كان بيتكلم عن التيولوجيا، هل ان احنا زياده عن اللزوم ولا لا. Principalmente o que o pastor estava falando sobre a questão de estudos teológicos, se a gente está exagerando e se preocupar com teologia ou não. انا بفهم حياتي مع المسيح في 3 خطوات. Eu divido a minha vida, na minha caminhada e o meu encontro com Jesus em 3 etapas. اني اعرف No conhecimento, واني اصدق em crer واني اعيش. e em viver. المعرفه Os لوحدها مش كفايه، O conhecimento por si só não leva nada e nem ninguém a lugar nenhum. لازم اصدق. Eu tenho que crer, que confiar. كلنا عارفين ان احنا اولاد الله، Todos podemos saber que somos filhos de Deus, لكن هل انا مصدق ان انا ابن الله؟ mas a pergunta é: você realmente crê
que você é filho de Deus. أنا عارف إن الله هو الله Eu posso ter o conhecimento e a informação de que Deus é Deus. خالق كل الكون Criou todas as coisas. مالك الملوك É o rei dos reis. قادر على كل شيء. É o poderoso, está acima de todas as coisas. لكن هل أنا مصدق ده فعلا؟ Agora a pergunta é, eu realmente creio nisso ou só tenho essa informação no cérebro? وبعد ما صدق ده E depois desse crer no coração, الخبر الحلو جدا a notícia e a informação mais إن importante اللي بيصدق ده é o que a pessoa que acredita nisso, هيعرف يعيش ده ele vai saber como viver essas هيعرف verdades. يتذوق ده يدوق ده Vai saber como verbalizar, como testemunhar isso, dizer isso. المهم إن أنا قابلت الكتاب المقدس Bom, dizendo tudo isso para dizer que eu tive um encontro com a palavra de Deus. عرفتها Eu a conheci, صدقتها acreditei ودلوقتي بحاول أعيش e agora eu estou tentando vivê-la todos os dias. الكتاب المقدس كان هو المفتاح A palavra de Deus foi a chave. عارف المسيح لما بيقول في سفر الرؤيا في رؤيا يوحنا اللاهوتي ها أنا هو واقف على الباب وبخبط Sabe, eu gosto daquele versículo de Apocalipse que diz assim, Jesus fala assim que está à porta e bate, اللي هيسمع صوتي aquele que ouvir وهيفتح الباب e abre a porta, وهدخل ele entra. هو ده اللي حصل Isso foi o que aconteceu comigo. مسكت الكتاب المقدس Abri a palavra de Deus, وفتحت الباب abri a porta do coração وهو دخل e ele entrou no meu coração. وما خرجش E nunca mais saiu. ومش هيخرج E nunca mais vai sair. ومش هيخرج E não vai sair. ومش هيخرج E não vai sair. مش هيخرج Aleluia. Nunca vai sair. Glória a Não, Deus. vai Apocalipse sair. 3:20. né? Meu Pelo Deus. contrário, né? Vai. Acho que é bom se o Vai. Harum puder falar um pouco sobre o... Então, eu ia falar. Trabalho da A Al-Hayat. pergunta que eu quero fazer é justamente isso que um dos nossos ouvintes está perguntando, justamente para o pastor Harum e também para o pastor Luiz Saião, é essa questão da evangelização, de chegar lá. E desse contexto eu quero colocar ali aquela parte do versículo, a palavra de Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Nessa questão da evangelização por meio do canal e por meio do dia de oração e tal. A pergunta do nosso ouvinte é a seguinte: Jorge Macedo Castilho, ele faz a pergunta: qual é a sugestão de livros que possam nos auxiliar para pregar aos muçulmanos, de conteúdo, de material, e como o canal faz essa evangelização? É por meio de textos bíblicos, é por meio de testemunhos? E aí o pastor Luiz Saião e o pastor Harum aqui. We're gonna ask Brother Harum, Pastor Harum, please, how Al-Hayat is doing this work. How are you evangelizing, spreading the word of God, and how does it work? And we would like to know, someone send a question that if we have books or some other materials that can be helpful to help them in the sharing the gospel. Because we believe that the gates of hell or gates of Hades or Sheol will not prevail against the church of the Lord. Amen. Thank you for this question. Muito obrigado por essa pergunta. Al-Hayat is a ministry O Al-Hayat é um ministério that is doing, it's a holistic ministry. e vamos dizer, holístico. A part of it is the Al-Hayat channel. Uma parte desse ministério é o canal da Al-Hayat. It's 24/7. Ele funciona 24 We horas have por different 7 kinds dias of programs. e temos diversos tipos de We programas. have evangelistic, Temos evangelístico, teaching, ensino da Bíblia, worship, a adoração, prayer, a oração, but we have as well apologetics. e também temos a apologética. So we compare Islam and Christianity. Então fazemos comparação do islamismo com a fé We cristã. tackle the deceptions of Islam E falamos sobre os enganos que há no and Islã share Jesus, e compartilhamos Jesus, both with love, tudo isso com muito amor, but fearless. mas sem qualquer receio ou medo. Because we believe that if the Quran is wrong, so if the Bible is right, the Quran is wrong. Então, cremos que a Bíblia está correta e que o Alcorão está equivocado. If Christianity or Christ is the only way, Se a fé é cristã e Cristo é o único caminho, then there is no other way. então não existe outro And we caminho. have to say it. Então have to say temos the que truth. dizer isso, a The verdade para Bible todos. says you shall know the truth, and the truth sets Porque a you própria free. Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. So we have several programs
that are sharing testimonies of Muslim background believers. Então, nós temos muitos programas que contam testemunhos de pessoas que foram muçulmanas e hoje têm fé em Jesus. Some of them are translated to Portuguese. Alguns estão traduzidos em português. And we have them on the Al Hayat Instagram. Nós temos isso no Instagram da Al Hayat, que vocês podem seguir. Se puder colocar na tela, já pode colocar o Instagram. O Instagram da Al Hayat. And then we have the brochure. I have that. Can I borrow Aqui that? nós temos um panfleto We que have nos a mostra. brochure, and that is in Portuguese, and Ó, we have that. esse panfleto que dá a explicação do ministério temos em português também. And of course, we can help churches to prepare them to reach Muslims. Naturalmente, nós podemos ajudar as igrejas para receberem um treinamento de como elas devem compartilhar Jesus com os muçulmanos. I have wrote a lot of things in my book. Esse about, livro que eu recomendo muito, eu escrevi, né, muitas dessas coisas que estão sendo perguntadas aqui. we're teaching about how Muslims believe and all of that. It's in this book. Então está no livro aqui, como é que os muçulmanos creem, como é que eles se comportam, como é que a gente alcança eles, está tudo aí no livro. Actually, we spoke about this question before I was asked. E na verdade, nós até falamos um pouco da resposta dessa pergunta antes da... We were talking with Pastor Dagnaldo and Pastor Muhammad about translating all the material, the tracts, to Portuguese and give it to churches. Então, estávamos aqui falando, né, da necessidade, tanto com o pastor Adagnaldo, o pastor Mohammed, de traduzir todo esse material para colocar em português e disponibilizar para as pessoas. I am not here just by accident. Eu não estou aqui simplesmente por acaso. I think I'm led by the Holy Spirit to be here. Eu sei que eu estou sendo trazido para cá pela ação do poder do Espírito de Deus. Eu tenho muito trabalho. I mean, God gave us 24 hours a day. E Deus nos deu 24 horas por dia. And I can't really use 28 hours a day. E sei que não dá para usar 28 horas por dia. But I really felt that I have to be here in Brazil. Mas eu, de fato, tenho a convicção de que eu deveria estar aqui no Brasil nesta hora. Because, as Pastor Muhammad said, the Brazilian church is a prayer warrior. E por quê? Porque, como o pastor Mohammed falou, a igreja brasileira é uma igreja que está na batalha da oração. And you play a big role in the mission field in the world. E vocês têm um papel muito importante na obra missionária no mundo hoje. Many Brazilian missionaries are in the Muslim world. Existem muitos missionários brasileiros que estão atuando no mundo They muçulmano. look like Middle Easterns. Eles até se parecem com as They're pessoas simple, nice. do Oriente Médio, é gente simples, ou como se diz, gente boa. If you send 1,000 like Pastor Dagnaldo, we take them. Se vocês mandarem assim 1000 das semelhantes ao pastor Dagnaldo, nós vamos receber eles na hora. They're easy to learn the language. E eles têm facilidade de aprender a língua. They're willing to live with the people. E eles têm disposição de viver a vida junto com o povo. I wonder if you have, as a church, E se missionaries vocês, to the Muslim inclusive, world. aqui têm, não sei se vocês têm missionário que vocês apoiam no mundo muçulmano aqui na If you igreja. don't have, don't tell me. E se você não tem, nem diga isso para mim, por favor. Tell me later. Diga para mim depois, que eu não quero ouvir I agora. challenge you. É um desafio que eu proponho para vocês. Because the field of the Muslim world in mission, Que no campo missionário muçulmano, it is the last and the largest. na verdade, na tarefa missionária, é o último e o maior desafio. 7,400 unreached people group in the world. 7.400 grupos étnicos que não foram alcançados no mundo. 95% of them are Muslim nations. E 95% desse número é de grupos, povos ligados ao islamismo. It is unfair. It's not fair Não é justo that only 2% of missionaries are going to the Muslim nations. que somente 2% da força missionária mundial esteja atuando no mundo islâmico. It's just not fair. E simplesmente é uma injustiça até. So we have to do something about it. Então nós temos que fazer alguma coisa a esse respeito. Neither we wait for the future Nem ficar simplesmente esperando assim pelo futuro or we repent. ou a se arrepender. And we start working. E vamos começar a trabalhar. We need to start working. Nós precisamos começar a colocar mãos And à Al obra. Hayat Ministries E o Ministério Al Hayat is
helping locals to start churches. está ajudando as pessoas nas igrejas locais ali a implantarem uma igreja. We write books, we publish, E nós temos livros que nós publicamos. we do social media trainings. Nós fazemos um treinamento para ajudar as pessoas com mídia social. We help the persecuted Muslim background believer church. Nós ajudamos as igrejas de ex-muçulmanos que estão em locais onde sofrem perseguição. And we are advocating on behalf of Muslim background believers. E nós fazemos, inclusive, muitas vezes a defesa jurídica dessas pessoas que estão nesse contexto. And Uma the parte MBB aqui. Global is a prayer for millions of people that day. E todo esse grande comunidade de ex-muçulmanos está sempre em oração de maneira global. Por toda essa realidade. Ok. Pastor Luiz Saião, interrompendo, pedindo uma parte dentro dessa palavra de vocês, como que os pastores brasileiros aqui da capital de São Paulo, inclusive o pastor o deputado Oséias quer falar com vocês depois, mas como fazer esse contato com o pastor Harun, com o Al-Hayat, para que vá até a igreja dar esse treinamento, para que haja uma aproximação de como as igrejas podem ter esse contato mais direto. How we as Brazilian churches here, like this church, how can we effectively help us here? Can I ask you, like, for instance, to send someone to teach us how to receive this training? What is the practical way that you really can help us here in the Brazilian churches? Yes, we can send somebody to train you. Sim, nós podemos mandar alguém para fazer esse tipo de treinamento. You ask us and we come. Por favor, só falar com a gente, porque nós And we podemos ir. want to come. E nós queremos vir. And we want pelo to Instagram? give you O contato. Isso, como é o contato? Pastor, professor Luiz Saião, o contato, pode falar diretamente com ele. Eu faço parte da Rael, ok. juntamente com o Dagnaldo. Dagnaldo é o We presidente have do the- Brasil, eu sou o vice. Ok. Então, estamos à disposição. We have the chairman, the president of Al Hayat Brazil, Temos and aqui the o vice chairman. presidente e o vice-presidente. Então, pronto, tá resolvido. Tá tudo certo. Estamos em casa. And now it is even on the screen. Inclusive, toda a informação está aí na tela, na transmissão, para vocês acompanharem. And please ask for tracts for others. We can send it. Por favor, peçam para a gente panfletos, material, porque nós podemos, de fato, enviar. We have printed in Arabic and in English Nós temos muito material que está impresso em árabe e inglês. the most asked 16 questions of Muslims, the most important 16 questions. Nós temos, por exemplo, um que chama-se as principais 16 questões que os muçulmanos fazem. And we translate them from Arabic to English, Traduzimos do árabe para o inglês, to Farsi, para o farsi, to língua do French. Irã, para o francês, why not to Portuguese? porque não para o português também. And we printed so far more than 2 million of those. E nós já imprimimos, por exemplo, desse panfleto, mais de 2 milhões. And we give them to churches. E nós damos para as igrejas. So we just like send them to the churches. Então nós podemos enviar para as igrejas. We are one family. Nós somos uma família. So we help each other to be better. Together we are better. Nós, então, vamos ajudar uns aos outros, porque juntos somos melhores. And just like very quick thing, E mais rapidamente aqui, because I'm here, I said at the beginning I feel home. por que eu estou aqui e eu estou dizendo que aqui eu me sinto em casa? I am expecting this church E eu espero que essa igreja aqui to get involved. se envolva diretamente. I'm speaking to my family here, Eu estou falando com gente aqui da minha família. and I'm very nagging person. Eu sou uma pessoa, às vezes, um pouquinho I will chata. ask you again and again and Eu again. vou insistente, vou ficar... Come over Por favor, por favor, por favor. and De help novo, us. novo. Por favor, venha nos ajudar aqui. I have with me Finnish chocolate. Inclusive, eu trouxe aqui chocolate da Finlândia. Isso é bom I'm going to demais. give it to you, Eu pastors. vou dar de presente para vocês aqui. Somebody said that when you eat this Finnish chocolate, you want it again. E alguém já disse que quando você come esse chocolate tão gostoso, você vai querer outro. So if you want it again, Se você quer outro, invite us. I bring more. então só me convidar So, que a gente please. traz mais para você aqui. O presente obrigado. dado para Thank vocês. Muito obrigado. Queremos, sim, na maior alegria, trazê-los aqui de volta. Acredito que isso será de uma importância muito grande para nós. Nós
gostaríamos de continuar. Acho que não fizemos nem metade das perguntas que gostaríamos de fazer. Vou já pedir ao Bispo Samuel que possa estender de novo esse convite a vocês para muito mais rápido possível aproveitá-los aqui mais uma vez, aqui no nosso debate, dizer da importância para nós, professor Saião, do nosso respeito. Há uma comunidade gigantesca de muçulmanos, né, no Brasil. Sim. E crescente no mundo, né, pastor? A zona norte de São Paulo aqui tem uma comunidade muito grande de muçulmanos. Eu tenho bastante amigos muçulmanos aqui, que eu convivo com eles e tal. E falar da alegria. Amém. Pastor Dagnaldo dizer que essa casa está sempre com as portas abertas ao Senhor. Eu vou fazer questão, professor Saião, o senhor, pastor Dagnaldo, de voltarem a estender isso às nossas, principalmente a igreja a qual eu pastoreio. Eu terei um grande prazer de levá-los lá para que a gente possa fazer isso. Eu quero que o senhor se recupere logo, tá bom? Nós vamos respeitar, gente, até porque eu preciso liberar o pastor Saião, a sua saúde, ele, né, tá com cuidado ainda. Mas, Saião, eu tenho orado pelo senhor, Deus Obrigado. sabe disso. Tenho orado pelo senhor, Amém. pedido Amém. a Deus pela sua saúde, porque eu até diria para o senhor o seguinte, que para o senhor estar com Jesus é bom, mas se o senhor for, vai fazer falta para nós. Então, como Paulo, eu vou dizer para o senhor vai ter que ficar mais um tempo conosco. Amém. Um longo A nossa tempo, oração, muito tempo. a nossa oração, tá com Jesus é melhor. Mas nós ainda precisamos do senhor no Brasil, tá bom? Mas com licença, Bom, não quero- sou no Brasil. Por favor. Né? Sim, Não sou no Brasil. obrigado. É verdade, precisamos do senhor, né? O mundo ainda precisa Amém. do Saião. E nós vamos esticar as nossas orações para que isso aconteça. O Senhor, Deus te dê pelo menos mais 200 anos aqui, No mínimo. se Jesus não voltar. Com saúde, Eu vou com às saúde. considerações finais, gente, por causa do querido professor Saião, que tem tal. Eu vou começar aqui com o querido pastor Dagnaldo, suas considerações finais, meu amigo. De forma muito objetiva, eu quero apenas agradecer ao nosso bispo Samuel Ferreira por essa oportunidade aberta e pelos pastores aqui, pastor Calixto, pastor Jonas. Muito obrigado. E o prazer de estar aqui com nosso amigo, irmão, professor, pastor Luiz Saião. A honra de ter pastor Harun e pastor Mohamed, e pelo caloroso ambiente de recepção que vocês nos dão. Muito obrigado. Deus abençoe. Prazer Muito imenso. obrigado. Olha, eu queria mandar aqui um abraço ao meu querido amigo, nosso pastor Ilmar, que está acompanhando lá em Boca Raton, nos Estados Unidos, toda a Flórida lá, Amém. acompanhando aqui o debate, tá bom? Mandando um beijo a vocês. Querido pastor Ilmar, que é o nosso vice-presidente da convenção, né, nos Estados Unidos. Grande abraço, amigo, para você. Você é de Deus para nossa vida. Pastor Calixto, também mandar um abraço aqui ao pastor Beto, do Bom Retiro. O E Beto, ele estava dizendo aqui de uma conversão de um muçulmano ali na congregação onde ele estava pregando. Amém. Então, isso está acontecendo aí, Brasil e mundo afora, e isso é muito lindo. E olha que legal, olha que legal. Eu depois vou mostrar para vocês aqui. O Beto mandou um vídeo aqui de esse querido irmão muçulmano sendo batizado nas águas. Amém. Né? Glória a Deus. Que alegria. Amém. Ele mandou. Tá bom, vou mandar para vocês aí. Vamos aqui, querido, vou aqui ao querido pastor Saião para suas considerações, meu amigo. Bom, eu quero agradecer. As considerações, na verdade, Saião, você nem pode, tá? Que você tá devendo para nós aqui voltar. Não, a gente E você, pastor tá, né? Dagnaldo? Então a gente agradece muito, né, a Mais FM, a Assembleia de Deus do Brasa, o bispo Samuel Ferreira, todos os irmãos, pastor Calixto. Uma alegria muito grande. Eu queria só enfatizar, né? Sabe que a coisa mais impressionante, você sabe que alguém de tradição judaica muito religiosa e de tradição islâmica dificilmente se encontram, né? Verdade. E uma das experiências mais extraordinárias do nosso irmão Mohamed foi encontrar
judeus salvos por Jesus, e tem um momento de oração poderosa que foi um negócio impressionante. Que Nós coisa temos linda, visto cara. isso. E eu queria dizer uma coisa para vocês, assim, o livro é um livro extraordinário, né? A gente fez todo o trabalho de produzir em Eu português. quero comprar. Ele está à disposição, vocês podem encontrar no site da RTM, da Transmundial, ou no site luissaião.com. Está lá à disposição, né? Você pode ter acesso. E quer fazer um convite, né? Quem está nos ouvindo, amanhã na Igreja Evangélica Árabe, na Rua Vergueiro, 1845, ali perto da Ana Rosa, eles vão estar lá dando testemunho, pregando às 6h30 da tarde. Todo mundo é bem-vindo. E nossa igreja, Igreja Batista Nações Unidas e BNU, eles estarão domingo de manhã em 2 horários, 9h30 e 11h15, né? Se alguém quiser encontrar os nossos irmãos, serão mais bem-vindos. Eles terão ainda uma outra jornada por outras cidades brasileiras antes de retornarem. E Deus seja louvado, muito feliz espiritualmente hoje, satisfeito de estar aqui com os irmãos nesse momento tão especial. Obrigado, Saião. Querido pastor Mohamed, suas considerações finais, querido. Pode ser em português. Português. Antes dele falar aqui, só esclarecer para os nossos ouvintes que ele não está aparecendo, até por precaução aqui. Então você vai ver apenas a voz, conhece apenas a voz do pastor Mohamed. Por favor. Mohamed tem feito um trabalho muito importante e a sua imagem tem que ser preservada para que ele não corra nenhum risco, gente. Exato. Querido pastor Mohamed. Na verdade, às vezes eu não consigo falar as mesmas palavras tá na minha cabeça, no meu coração, mas eu agradeço muito vocês, cada um de vocês. Não sou Brasil, eu amo o Brasil, né? Eu tenho um coração brasileiro, mas também como uma igreja abençoada que sempre abençoou nós em orações, e vocês sempre andaram, né? Andaram. Isso, com nós. Então, no meu coração mesmo, muito obrigado pelas suas orações, pelo que vocês serão pessoas fiéis e andaram com nós com muita verdade. Então, muito obrigado de cada um de vocês. Eu espero que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado mesmo. Você ganhou mais um parceiro de oração, Mohamed. Amém. Amém. Bom. Querido pastor Harun. Final words. Well, thank you very much for having us, and it was a pleasure to talk Muito with you. obrigado por nos receber aqui. Foi de fato um grande prazer. I have this book with me, Eu tenho esse meu and I would livro like to aqui. give it as a gift to Bishop Samuel Ferreira. Então quero deixar aqui como um presente And, para o Bispo I would Samuel I Ferreira. would write something in Hebrew and in Arabic. Eu vou escrever aqui uma dedicatória Just tanto to, em hebraico remember us como em in árabe, prayers. para que ele sempre se lembre de nós Muito nas suas obrigado. I have orações. learned that. Olha lá, em hebraico e em árabe, hein? Sim. Muito bom. Amém. As redes sociais, pastor Luiz Saião, tanto do canal, do senhor, onde encontra o livro, por favor, então, mais tem uma Al vez. Hayat Brasil, que está aí na tela, né? O Instagram, todo mundo é convidado a se inscrever, né? Pode também, né, entrar no Luiz Saião, né? @Luiz Saião no Instagram. E vocês podem mandar mensagem, fazer perguntas. E tem o canal do YouTube, meu canal Luiz Saião Oficial, que inclusive a gente vai também postar um material ligado a eles aí. E nós estamos, então, totalmente Para à convites disposição. também para ir para as igrejas, todos esses canais. Manda por aí, porque aí eu tenho o contato, né? E a gente conversa tanto no nível Brasil quanto no nível internacional. Amém. Pastor Calixto, muito obrigado por ter estado aqui com o senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Mohamed, pastor Harun, pastor Dagnaldo, professor Luiz Saião. Para mim foi uma honra poder participar dessa mesa. Amém. E aprender. Hoje o Espírito Santo falou muito ao meu coração e aqueceu o coração aí e abre-se aí como se fosse um portal na mente da gente daquilo que a gente pode fazer daqui para frente e melhorar daqui para frente. Então, para mim foi uma enorme alegria em conhecê-los e com certeza nos aprofundar e poder ajudar de alguma forma ao evangelho chegar aí no mundo muçulmano, que no Brasil tem crescido e no mundo tem crescido, inclusive estatísticas de que alguns países não tem como mais reverter, né? Não tem mais como reverter, e nós cremos que Jesus quer os encontrar de maneira Nós muito especial. temos hoje coisa na casa dos centenas de milhares se convertendo a Jesus no mundo. Glória todo. a Deus. Glória a Deus. Pastor Calixto. É isso aí, gente. Estamos chegando ao final de mais um debate aqui na Mais FM, na 102.9. É importante demais. Olha, eu queria pedir a você
que você levante um grupo de oração na sua igreja. Lembrando a você que nós temos aqui, não é, o exército de oração e, né... Às 11 horas. de Às segunda a 11 sexta. horas, o exército de oração, às 23 horas, o Bispo Samuel está formando um exército de oração no Brasil e no mundo inteiro, a qual também, pastor Saião, nós nos reuniremos em um dia, em um ginásio, em um campo de futebol. O bicho já está vendo qual vai ser o local para que todo mundo se reúna, e nós tiraremos um dia, reuniremos as pessoas do mundo inteiro no mesmo horário e estaremos fazendo esse dia de clamor a Deus. E olha, e convidar já, né, a Al-Raed para estar conosco nesse dia Amém. de clamor e de oração pelo mundo e por vocês. Queridos, um grande abraço. Estamos de volta, estamos chegando, estou meio enferrujado, né? Aleluia, fiquei uns dias fora aí e tal, mas é porque não dá, né, gente? Aí tem o Jonas, os caras que sabem tocar esse negócio, aí eu venho aqui, fico por aqui só dando glória a Deus. Misericórdia. Do lado do pastor Saião, professor Saião ainda, a coisa fica mais complicada, mas, ó, dizer para você, conhecimento é bom demais, né? Conhecereis a verdade, né? Mas eu queria dizer para você o seguinte, queridos, se a nossa teologia não nos aproximar de Cristo para uma vida santa e uma vida onde nós possamos expressar o amor de Cristo, parece que não serve para muita coisa, né? Então, em nome de Jesus, prática da vida, a teologia na prática da vida, o amor de Jesus no dia a dia, aonde você andar, vai falando desse Jesus, não precisa ser grande teólogo, não. Vai, fala de Jesus, que ele faz o que faz e vai salvando, transformando. E depois você se torna aquilo que Deus quer que você seja.